Olá, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Muito boa tarde. Queria agradecer muitíssimo o convite feito pela UNB, na pessoa da Luísa, na pessoa do Lucas, na pessoa do professor Ricardo. Eu queria também agradecer a presença de vocês, saudar esse interesse que vocês demonstraram por América Latina, estão aqui hoje, numa sexta-feira à tarde, para a gente discutir esse tema. Toda e qualquer iniciativa de América Latina que me chamam, eu sempre dou um jeito na minha agenda, que não é também uma agenda tão complexa, difícil assim, mas sempre que eu posso eu vou, porque eu acho que no Brasil, e aqui já é uma primeira hipótese para a gente pensar e para a gente discutir, e eu acho que essa discussão não deve ficar só nessa aula de hoje, vocês podem levar por todo esse ciclo de aulas, de diálogos, de conversas. Eu acho que no Brasil nós somos muito ignorantes sobre a América Latina, da qual fazemos parte. E nós, enquanto sociedade, enquanto povo, às vezes até enquanto a própria intelectualidade brasileira, nos esquecemos disso, de que somos parte dessa região do mundo. Então, por isso, eu queria saudar a iniciativa da UNB. Para mim é um prazer estar nessa casa. Tive aqui a oportunidade de estar, acho que 1 ou 2 vezes, mas já há bastante tempo. E é sempre um prazer regressar, retornar aqui e trazer aí a minha modesta contribuição para a gente pensar junto, temas de América Latina. E assim por diante. De toda forma, somos muito periféricos, muito fracos politicamente, acho eu. Por outro lado, somos talvez o principal repositório de energias renováveis e não renováveis do planeta. A maior, por exemplo, a gente já vai entrar efetivamente no que a gente vai discutir hoje, que é pensamento político latino-americano do século XIX, que é muito importante, porque muita coisa que foi planteada ali, que foi pensada, que foi refletida, continua em aberto no século XXI, continuam sendo problemas. A gente vai falar aqui do Simão Bolívar, vamos falar do José Martí, do Domingos Sarmiento, vamos pensar um pouquinho na Revolução Haitiana. Eu não sei se vocês vão ter depois uma sessão específica para tratar da Revolução Haitiana, mas vale muito a pena que seja tratado. Mas voltando aqui, veja se você concorda, a América Latina é o maior repositório hoje de petróleo em águas profundas do mundo, que é toda essa bacia do pré-sal no Atlântico brasileiro. Agora essa nova mega bacia que foi descoberta entre a Venezuela, a Guiana e o Rio Grande do Norte, E aí a gente vê o governo atual do Brasil falando em explorar petróleo na foz do Rio Amazonas, e tem toda uma discussão bastante controversa sobre isso. Mesmo na própria Venezuela, no leste da Venezuela, embaixo do Rio Caroni, você tem a maior reserva de petróleo em terra, Está um pouco abaixo do rio, mas reserva continental de petróleo do mundo. Se nós pensarmos no aquífero amazônico e no aquífero Guarani, nós somos a maior reserva de águas potáveis e doces potáveis do mundo. Se nós pensarmos no Pampa argentino, nas terras baixas da Bolívia, em parte do Paraguai, em parte do Uruguai, no Cerrado brasileiro, é a maior fronteira agrícola do mundo, Uma região que, pelo menos no Cerrado brasileiro, 360 dias de sol por ano e assim por diante. Se nós pensarmos na Amazônia, o maior estoque de biodiversidade do mundo, a ciência ainda não se apropriou, provavelmente nem de 1/3 ou de metade, de todos os códigos genéticos que estão presentes nas mais variadas formas de vida na Amazônia. Então, de alguma forma, se nós somos politicamente frágeis, se temos pouca bala na agulha para ditar ou para influenciar os rumos do mundo, que continua sendo influenciado pelos países do norte, agora mais recentemente quem entra nesse clube é a China. Por outro lado, nós temos aí reservas de recursos estratégicos para as próximas gerações. Beleza, até aqui? Então é o seguinte, eu conversei com o Ricardo, conversei com o Lucas, a gente pode fazer uma exposição de 90 minutos, e depois abre para algumas perguntas, pelo menos foi esse o roteiro previamente combinado, mas eu pessoalmente acho também interessante que a gente de vez em quando, dentro desses 90 minutos, possa dialogar de alguma forma, Eventualmente, se você tiver uma dúvida, uma discordância, você não precisa concordar com tudo que eu vou falar aqui, Pode ser que eu fale alguma bobagem, então se tiver uma discordância ou quiser acrescentar um outro ponto de vista, sinta-se à vontade, só que com uma certa parcimônia, Assim, não vou poder passar a palavra para 18 pessoas, nesse momento dessa exposição inicial. A gente passa a palavra para algumas, porque provavelmente vem contribuições que fazem a aula ficar mais interessante do que aquela que eu originalmente tinha pensado aqui. Eu elaborei 30 slides, é muita coisa, 30 slides, o material vai ficar à disposição de vocês,
mas eu vou pensar algumas coisas aqui, algumas partes serão descritivas de história, a história da América Latina do século XIX. Eu reconheço que algumas partes são um pouco maçantes, são um pouco arrastadas, tem muito texto no slide, é uma coisa que não é pedagogicamente bom colocar texto, muito texto em slide, mas algumas passagens não deu para não fazer assim. Mas de toda forma eu vou pensar alguns pontos para que a gente possa refletir juntos sobre o debate político, econômico do século XIX nessa região do mundo. Tudo bem até aí? Tranquilos? Só para falar, o meu nome, ele traduziu meu nome, mas meu nome é Wagner Iglesias, né? Ou Igreja, mas Iglesias. Eu fiz graduação em Administração Pública na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Trabalhei em algumas corporações privadas, bancos, mercado financeiro, esse negócio todo aí, mas o meu negócio era vir para a academia, é o que realmente me dava muito mais satisfação, prazer, e achar que eu poderia deixar alguma contribuição, além de você estar numa grande corporação, você está enriquecendo os acionistas, o banqueiro, etc. Então eu juntei um dinheiro, saí, fui fazer mestrado, as bolsas eram raras, né? Eram poucas e valor muito baixo, então eu tinha que ter um pé de meia, fui fazer mestrado, fiz mestrado na Sociologia da USP, depois um doutorado. No doutorado eu me direcionei para a América Latina, tinha aparecido uma oportunidade de pesquisa financiada pelo CONACYT, Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia do México, para estudar comparativamente Brasil e México. E aí eu escolhi um tema que me foi interessante na época, que era tentar entender a relação entre a alta burguesia, né, o topo da burguesia nacional mexicana e da burguesia nacional brasileira e suas relações com seus respectivos estados nacionais durante aquele período das reformas neoliberais da década de 1990. Né? Como é que o Estado, apesar de toda uma retórica muito obrigado, liberalizante por parte dos grupos políticos que ocupavam o Estado naquele momento, privatizar, abrir a economia, desregulamentar a legislação trabalhista, acabar com a diferença de empresa privada, empresa de capital nacional, empresa de capital estrangeiro, facilitar a chegada de dinheiro externo, etc. O Estado, tanto no Brasil, mas principalmente no México, tratou de conservar alguns grupos em mãos de capitais nacionais, né? Tratou de conservar. E eu fui tentar estudar isso. Passei um tempinho no Colégio do México, que é uma entidade bastante importante lá na cidade do México, para entender melhor aquele país, e depois um tempinho na Universidade da Califórnia, em San Diego, onde havia um centro de estudos latino-americanos importante, com uma biblioteca muito vasta, com muitas teses sobre o México. O meu objetivo era entender mais o México, que eu não conhecia. E de lá para cá eu fui me inteirando cada vez mais de América Latina. Em 2005 eu defendi essa tese. Em 2006 eu prestei um concurso na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que é uma unidade da Universidade de São Paulo, na zona leste de São Paulo. Não sei se você conhece a cidade de São Paulo, está pertinho ali do aeroporto de Guarulhos. É uma região de baixa renda, é uma região de classe trabalhadora, uma cidade dormitório, e a Universidade de São Paulo abriu um campus lá. Até hoje, 2023, a gente ainda tem a tarefa de transformar aquele campus num campus totalmente apropriado pela população local. Ainda não é. Né? Ainda não é, porque os garotos e as garotas pobres de classe média baixa, enfim, classe trabalhadora, muitos deles nem sonham chegar na universidade pública. Muitos deles, a realidade concreta é de começar a trabalhar muito cedo, e a única universidade que essas pessoas almejam é uma universidade particular, muitas vezes de qualidade duvidosa, enfim, né? Então a gente ainda não conseguiu cumprir, mas estamos cada vez mais diversificando o nosso perfil de estudantes na USP Leste, né? Eu diria que é o perfil mais popular, mais negro da Universidade de São Paulo, né? Onde tem mais diversidade. Então dou aula lá no curso de graduação em Gestão de Políticas Públicas, disciplinas de Sociologia, de Ciência Política, desde 2006. Em 2010 eu me credenciei no PROLAN, que é o nosso programa de pós-graduação e integração da América Latina, que fica na cidade universitária, e desde 2010, então já vão 13 anos, eu dou aula de pensamento político latino-americano, de epistemologias da integração latino-americana, nome bonito, né? Mas dou aula lá desde 2010 para estudantes de mestrado e doutorado, e tive o privilégio, a oportunidade nesse trabalho de encontrar e de conhecer o Ricardo Abreu, que está aqui, né? Tive a oportunidade de trabalhar com ele, a construção da dissertação dele de mestrado. É uma dissertação muito interessante sobre o surgimento, a história e todos os processos internos ao longo de anos do Foro de São Paulo, né? Então, eu queria agradecer especialmente você, Ricardo, pela amizade e pela oportunidade, né? Já falei antes de você ter chegado, mas pela oportunidade de estar aqui nessa mesa hoje, aí, muito por conta da nossa ligação. Então, te agradeço por isso. E aí, finalmente, vamos
dar início, né? Aí as coisas que eu vim falar hoje, depois de todas essas apresentações, as coisas que eu vim falar hoje, que é basicamente a gente pensar o pensamento político ou o pensamento social, a produção de ideias, a produção de visões de mundo de alguns agentes políticos e intelectuais importantes do século XIX na América Latina. É isso que nós viemos fazer hoje. De novo, se você tiver uma dúvida, se tiver muito, né, tá muito chato, tá muito incompreensível e tal, você me interrompe aí, a gente vai conversando, tudo bem? Mas eu espero, tá, esse sou eu. Então, o pensamento latino-americanista do século XIX. Importante falar isso, o título, esse título me foi sugerido pela coordenação do curso, e eu achei muito bom, muito feliz, porque não é o pensamento sobre a América Latina no século XIX, é o pensamento latino-americanista, porque o pensamento sobre a América Latina tem sido produzido, sei lá, desde as primeiras cartas, ainda quando nem havia América Latina. Vocês discutiram já o conceito de América Latina, o colonialismo que está embutido nessa expressão, acho que vocês discutiram isso, né, em algum encontro anterior aqui desse ciclo de palestras, desse curso. Mas produção sobre a América Latina, feita por europeus, ou mais recentemente por estadunidenses, ou muito mais recentemente por chineses, isso existe há séculos, né? Está sendo feito desde sempre. Quem não se lembra aí da carta de Pero Vaz e Caminha, ou das cartas atribuídas ao próprio Américo Vespúcio? Algumas são dele mesmo, outras são atribuídas a ele, lá no século XVI, começo do século XVI. Então já tinha gente de fora olhando essa região do mundo e estabelecendo ideias, suposições, hipóteses, afirmações categóricas, enfim, sobre essa região, sobre os seus povos, sobre as suas sociedades. Mas quando a gente fala em o pensamento latino-americanista, é uma outra concepção, é pensar a América Latina desde a América Latina, a partir da experiência de pessoas nascidas nessa região, né? E a gente vai ter, vocês depois vão entrar no século XX, vão discutir a CEPAL, por exemplo, vão discutir a teoria da dependência, imagino, né, nas suas vertentes marxista e weberiana, ou não marxista. São iniciativas de pensar a América Latina, de pensar o capitalismo e de pensar, inclusive, possibilidades de superação dele a partir da América Latina, certo? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, o pensamento latino-americanista é um título muito feliz, porque de fato a gente vai se debruçar sobre latino-americanos que pensaram essa região do mundo nas suas várias contradições, limites, potencialidades no século XIX. Aí os objetivos, eu coloquei aqui, né? Objetivo, essa é a mesma aula que eu dou lá no Prolan, tá? A gente vai hoje tentar, vamos fazer isso, né? Discutir as circunstâncias históricas que levaram aos movimentos de independência de diversas colônias. Vocês pararam na última aula no século XVIII, não foi isso? 19? Adentraram no 19? Falaram de independência, de tudo isso já? Não ou sim? Tudo bem, então vou resumir essa parte das independências, mas talvez seja uma outra visão, diferente do professor que me antecedeu. Pode ser interessante, beleza? Então, discutir essas circunstâncias históricas que levaram aos movimentos. Se eu estiver sendo repetitivo, aí vocês me cortam e a gente passa para frente. Das diversas colônias da América Latina, no início do século XIX, e debater sobre as ideias relacionadas a eles, a partir da perspectiva de uma liderança que talvez seja considerada a liderança mais importante, que talvez, não sei, possa ter sido o latino-americano, a pessoa latino-americana mais importante da história, que é o Simão Bolívar, né? Trazendo aqui uma hipótese para a gente pensar. Compreender como outras ideias importadas, importante isso, importadas da Europa e dos Estados Unidos, foram recepcionadas na América Latina do século XIX pelas elites. Muita gente fala, não existe elite na América Latina, né? Elite no quê? Não é elite em coisa nenhuma, pelas burguesias, né? E pelas classes populares. E quais influências essas ideias, essas ondas de pensamento, digamos assim, de pensamentos, tiveram na região? Abordaremos, né? Vamos tentar abordar aqui temas e conceitos como a escravidão, a miscigenação, o eurocentrismo, o liberalismo, o socialismo, o federalismo, etc. Está uma salada isso aqui, né? A gente vai tentar abordar alguns desses temas. Faz sentido isso para vocês? Está tudo bem? Ou aí, o impulso recolonizador? Isso foi falado, né? Vocês discutiram essas coisas? Basicamente, resumindo muito, se a gente espremesse tudo isso aí, a Inglaterra começa a sediar a Espanha no final do século XVIII, 2 guerras contra a Espanha, exatamente para enfraquecer a Espanha e para fazer com que suas teias, suas redes
suas conexões com as suas colônias na América Espanhola se tornassem cada vez mais frágeis. A Inglaterra vai financiar, vai fomentar financeiramente e ideologicamente os movimentos de independência na América Latina. E por que razão a Inglaterra faz isso? Porque ela quer o enfraquecimento, a capitulação definitiva da Espanha. Alguém tem ideia disso? Por que razão será? Tem um pouco aí, né? Mas basicamente porque a Inglaterra estava em um franco processo de expansão econômica e ela precisava de mercados abertos para suas manufaturas, seus produtos. De certa forma, a gente pode estabelecer um paralelo aqui, não sei se é dos melhores, mas de certa forma, o interesse da Inglaterra nos processos de independência da América Espanhola são relativamente assemelhados ao interesse da Inglaterra no fim do tráfico negreiro na América Portuguesa, no Brasil. Você sabe que a gente se independe, no caso do Brasil, em 1822, e oficialmente vai terminar, acho que nem acabou ainda, né? Mas vai terminar com a escravidão em 1888, né? Com a tal Lei Áurea. Então levamos aí 66 anos enrolando os ingleses, empurrando com a barriga. Não sei se é daí que vem aquela expressão para inglês ver, talvez seja, mas nós fomos aí criando algumas leis, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, para chegar finalmente na tal abolição oficial, porque para a Inglaterra também era importante o acesso a um mercado de consumidores que tivesse salário, que se instituísse no Brasil uma sociedade relativamente assalariada, e não mais a sociedade do trabalho escravo, não mais uma sociedade que 80%, 70% da população era escravizada, né? Estou aqui usando escravo, escravizado, mas para frente você vai ver que eu propositalmente fico fazendo confusões com essas palavras, porque elas estão em disputa, assim como índio e indígena também estão em disputa. Mas o que é importante dizer aqui, né, nesse momento, é que esse período que antecede os processos de independência, primeiro a Inglaterra está tentando minar a resistência militar, econômica e política da Espanha, e depois a Espanha vai ser minada de uma maneira quase definitiva por aquilo que foi chamado de Guerra Peninsular, ou por aquilo que também de alguma forma foi chamado de bloqueio continental, que é a disputa da hegemonia do capitalismo mundial naquele momento, que não é mais o Tratado de Tordesilhas de 1494, não é Portugal e Espanha. No final do século XVIII, 1780, 1790, é Inglaterra e França que estão disputando a liderança, a hegemonia, o comando da economia capitalista daquele período. E a França vai invadir a Espanha, né? A França vai derrubar a monarquia espanhola, Napoleão vai colocar um preposto que é o seu próprio irmão como digamos, o presidente, não sei se pode usar essa palavra, da Espanha, e a Espanha vai conseguir, no abrigo da Inglaterra, vai conseguir, na ajuda da Inglaterra, a volta de sua autonomia como Estado Nacional. Então são várias guerras que se sucedem, e a Espanha primeiro apanha da Inglaterra, depois apanha da França, depois é recuperada pela Inglaterra. Mas nesse período todo, a Espanha vai se enfraquecendo numa medida que é muito favorável, que é muito importante, muito interessante. Para quem? Para as elites, burguesias, não sei como é, oligarquias, não sei que termo usar, porque cada um deles carrega o pessoal da ciência política tem um monte de conceito para cada um desses termos. Vamos usar assim, muito genericamente, para as elites crioulas. Esse termo foi utilizado aqui, todo mundo está apropriado desse termo, elites crioulas, ou criochas, ou criolhas. Como se fala? Criolhas. Não consigo fazer o criolhas? Criolhas. É difícil para mim. Mas criolhas. Sim. Quem eram as elites crioulas? Alguém sabe? Criolhas? Professor? Diga. Eu acho que todo mundo aqui deve ter visto aquele filme Queimada. Ele, de alguma maneira, reflete essa apresentação inicial sua? Ele reflete alguma coisa do quê? A sua apresentação? Eu acho que sim, né? Eu diria que ele está retratando esse período histórico, essa transição, vou falar aqui, né? Essa transição de colônias para estados nacionais autônomos, reconhecidos internacionalmente. O que define um Estado Nacional? Aliás, é importante a gente pensar nisso, né? O Estado Nacional, ele tem uma Constituição, é claro, ele vai ter o hino, vai ter a bandeira, essas são coisas mais simbólicas, mas ele tem uma Constituição, ele tem forças armadas, ele tem uma moeda própria, né? Em alguns casos ele tem um banco central, tem uma gestão da moeda, né? Gestão monetária, enfim. Isso vai definir um Estado Nacional e o reconhecimento diplomático de outras nações. É importante isso, né?
isso vai definir um Estado Nacional, além de um território, né, de toda uma jurisdição onde aquelas leis e aquele governo podem, né, legislam enfim, desenvolvem políticas e tem o domínio sobre aquele território e aquela população, né? Esse é um período em que está tendo essa transição de colônias para Estados nacionais. A pergunta que todo mundo faz, talvez a gente tenha feito essa pergunta lá no ensino médio, talvez até no ensino fundamental, em que medida a América Espanhola e mesmo a América Portuguesa, leia-se o Brasil, efetivamente nesse período estão deixando a condição colonial. Em que medida ter uma bandeira, um hino, uma constituição, forças armadas, embaixadas em países no exterior, etc. Em que medida isso efetivamente nos tirou, nos sacou da condição de colônias, né? Na medida em que a Inglaterra está tendo um grande benefício com todos esses processos de independência que estão acontecendo nessa parte da América. Engraçado, por exemplo, a gente pensar que quando as 13 colônias estadunidenses, as 13 colônias que vão formar os Estados Unidos, promovem a guerra de independência contra a Inglaterra e finalmente são bem-sucedidas, a Espanha se coloca a favor, porque naquele momento a Espanha era um aliado da França. Olha as contradições, né? Em relações internacionais, e na guerra, e na diplomacia, que talvez seja guerra por outros meios, essas contradições aparecem, se você analisa em períodos relativamente longos da história, 50, 100 anos, não um governo, mas vários governos, ou alguns séculos, você vê as potências se aproximando e se distanciando, e aquele que é meu inimigo, hoje, amanhã será meu aliado, e vice-versa. É muito curioso isso, que quando há, nos anos 1770, a independência das 13 colônias que mais tarde vão formar o que a gente conhece como Estados Unidos, a Espanha, colonizadora, né, de uma vastidão de territórios enormes das Américas, a Espanha apoia aquele movimento, porque a França apoia. E por que a França apoia? Inclusive, a França inspira, né, a independência estadunidense, né? Por que a França apoia? Porque a França quer ver a desgraça da Inglaterra, digamos assim. Talvez a palavra seja muito forte, né? A ruína. Quer ver o cara lá, o meu vizinho que eu não gosto, eu quero ver ele se dar mal, né? E se você é meu amigo, você fecha comigo para ver, nós dois vamos ver junto o vizinho se dar mal. Só que, curiosamente, depois a França vai invadir a Espanha e vai subjugar a Espanha décadas depois. E esse décadas depois é o que? 30, 40, 50 anos, não mais que isso, né? E o fato da Espanha, a monarquia espanhola, naquele momento, no final do século XVIII, apoiar os movimentos de independência dos Estados Unidos da América, isso provocou, no mínimo, perplexidade aqui nas tais elites criolhas, né? Estou acertando? Criolhas. Provocava perplexidade. Por que perplexidade? Porque a pergunta era mais ou menos assim, que essas elites aqui, que governavam a ferro e fogo, essas colônias, né? Governavam, administravam, melhor dizendo, né? Qual era a pergunta quando eles miravam, quando eles olhavam para a Espanha? Poxa, mas aqui vocês querem nos manter na condição colonial, escorchando com impostos, etc., mandando lá os tais peninsulares, né? Os espanhóis para comandarem politicamente esses territórios que nós fazemos, territórios cuja riqueza nós produzimos, pensamento da elite local, né? Da elite dessas colônias. Só que nos Estados Unidos vocês apoiam pessoas similares a nós que estão fazendo a independência. Então aí já era uma grande contradição. E por que eu estou falando isso? Porque são várias sementes, tanto factuais, tanto históricas, quanto sementes do ponto de vista ideológico, do ponto de vista das ideias, dos conceitos, que vão criando um caldo, digamos assim, que vai entornar em algum momento, uma panela que vai explodir em algum momento, que é a panela das guerras de independência na América Espanhola. Ok? Tudo bem até aqui? Está confuso isso? Conseguindo mais ou menos? Oi? Pode tocar, vamos lá. Então é isso. Então nesse slide aqui, você vê aí, por exemplo, né, na primeira linha do segundo parágrafo, guerras com a Inglaterra. Eu confesso para você que eu nem lembro as motivações dessas guerras, mas a Espanha está sendo assediada, está sendo minada, está sendo enfraquecida pela própria Inglaterra, que tinha interesse em arrebentar com o processo, com a continuidade dessa condição colonial da América Espanhola, né? Mas vou aqui falar rapidamente, né? Foi criado o vice-reino do Prata, né, que aí é basicamente o Cone Sul, tirando o Chile, né? A Espanha era concorrente das suas próprias colônias. A Espanha muitas vezes proibiu que houvesse um processo mínimo que fosse de industrialização, de produção de bens manufaturados nas colônias, né? A Espanha fez isso, era uma colônia que era uma metrópole que competia com as suas próprias colônias, né?
aumentou radicalmente a tributação, etc. Aqui é preciso falar de uma coisa importante. Quando a França invade a Espanha, há uma resistência na Espanha. No caso de Portugal, a família veio embora para o Brasil, não é isso? 1808, Dom João VI, as caravelas, primeiro, não sei se eram caravelas mais, né? Os navios, enfim. Primeiro param em Salvador, depois se estabelecem no Rio de Janeiro e fazem de Rio de Janeiro a capital daquilo que viria a ser o reino do Brasil, Portugal e Algarve, etc., né? Que vai durar até 1822. Mas na Espanha há muita resistência. Há a capitulação, então, se eu não me engano, era o rei Carlos IV, eu acho que era isso, não me recordo bem, mas há muita resistência. E uma parte da resistência espanhola se refugia na Andalucia, no sul do país. Primeiro em Sevilha e depois em Cádiz. E em Cádiz, além da resistência militar, vai ter também uma resistência do ponto de vista legal, digamos assim. É feita, é redigida, é debatida por setores liberais espanhóis, setores que inclusive já tinham críticas à própria monarquia espanhola antes da própria invasão da França à Espanha. É redigida uma constituição bastante liberal, que é a tal Constituição de Cádiz, ok? O que acontece depois que a Inglaterra consegue recuperar a Espanha? A Inglaterra, que era o reino do liberalismo, é o John Locke, é David Hume, é o Davi Ricardo, a Inglaterra ou a Grã-Bretanha ou o Reino Unido, digamos assim, curiosamente, eles não vão apoiar esses liberais espanhóis. A Inglaterra, sim, que consegue derrotar Napoleão e retirar as tropas espanholas, as tropas francesas da Espanha, a Inglaterra vai fomentar a retomada da monarquia na Espanha. E aí toma posse um certo Filipe VII, que vai para cima dessa Constituição de Cádiz, vai destruir essa Constituição de Cádiz, vai destruir os liberais espanhóis e vai tentar jogar a Espanha para 200, 300 anos no passado. Vai tentar reeditar aquela velha Espanha, potência mundial, né, que chegou a dividir com Portugal o mundo, né, pelo menos no tratado lá de Tordesilhas reconhecido pelo Papa. Me confundi aqui com Espanha, Portugal, França em alguns momentos, mas acho que está dando para entender esse roteiro, né? Então a Espanha primeiro assediada pela Inglaterra, depois invadida pela França, que era sua aliada anteriormente, depois resgatada pela Inglaterra, mas quando a Inglaterra resgata a Espanha não vai apoiar os liberais espanhóis, digamos assim, os republicanos espanhóis. A Inglaterra vai apoiar a retomada da monarquia, porque com a monarquia a Espanha era muito mais frágil do que com outro modelo de governo que pudesse ser instituído a partir de então. Essa Constituição de Cádiz, que era uma peça jurídica das mais importantes escritas na Europa até então, ela é jogada fora, ela é destituída, ela é desautorizada. O Filipe VII vai dizer: na minha ausência, eu estava combatendo aí o invasor espanhol, tive que fugir, na minha ausência vocês aí, meus compatriotas, sem a minha autorização, redigiram uma Constituição e querem que essa Constituição nos governe. Não vai governar. E aí prendeu, desapareceu com muita gente e tal, e a Espanha vai ter um retrocesso, né, na sua forma de governo, para um passado mítico que já não podia mais ser reeditado, que seria o passado monárquico. Claro que a monarquia espanhola existe até hoje, mas é quase que decorativa. Nesse momento ela tenta ser reeditada de uma maneira efetiva. E como vai ser essa reedição? A Espanha vai para cima mais uma vez, a partir das tais reformas borbônicas, né? A dinastia dos Bourbons, que estavam no poder há muito tempo, foram desplaçadas, foram retiradas pelo Napoleão e foram recolocadas no trono pela Inglaterra. Os Bourbons vão tentar extorquir, escorchar, apertar, não sei que palavras usar, as suas colônias nas Américas. E aí já é um momento em que as elites criolhas já não têm mais a mínima condição de suportar tal acoso, tal assédio. Não será possível. Até porque a Inglaterra continua, de um lado, resgatou a Espanha das garras francesas, mas por outro lado continua fomentando as elites criolhas, continua fomentando os processos de independência na América Espanhola, fomentando ideologicamente, fomentando militarmente, fomentando financeiramente. Então é um caminho sem volta, né? Os Bourbons vão tentar, com essas reformas, aumentar a carga tributária sobre as colônias, vão tentar, e fizeram efetivamente isso, retirar terras da igreja, e aí é uma guerra terrível. Comprou briga com a igreja, qualquer governo que seja, ele vai ter problemas, pelo poderio que a Igreja Católica tem nesse momento, e que vai continuar tendo durante muito tempo. Que mais? Retomar terras, aumentar impostos, mandar mais peninsulares para administrar a economia das colônias, e isso vai ser um ponto sem volta.
isso vai detonar definitivamente as guerras de independência na América Espanhola. É um processo bastante diferente daquele que se deu na América Portuguesa, que eu acho que nós conhecemos melhor, né? Um processo que é uma transição. O Brasil se independe, mas se independe indo para um modelo monárquico altamente centralizado, que vai ser muito importante. A monarquia será muito importante para a manutenção da integridade territorial do Brasil, né? O Brasil poderia ter se partilhado em vários países, várias repúblicas. Isso não aconteceu, mas isso aconteceu nos países que se independem e se tornam republicanos, na América Espanhola, aqui na nossa vizinhança. Eu não sei se isso foi falado na última aula, mas eu só queria introduzir um pouquinho isso, porque esses são alguns fatos históricos que vão levar à emergência, vão levar ao surgimento de uma figura extremamente importante, que é o Simão Bolívar, e que vai ter toda uma concepção, e ele talvez seja o grande primeiro pensador latino-americano. É Simão Bolívar, certamente. É um grande general de guerra, é um político extremamente habilidoso e é também um intelectual. Não um intelectual que tenha escrito dezenas de livros. Ele se manifestava das suas ideias muito mais por documentos, por cartas, por discursos, não é? Mas ele deixou plantada ali ideias de integração regional, e nós estamos aqui num curso sobre integração, que estão inconclusas e que servem como referência, servem como norte até hoje, no século XXI. Daí a sua importância, para a gente tentar pensar no Simão Bolívar. Tudo bem? O Bolívar é elite crioula. O Bolívar é filho de uma sociedade venezuelana. Não sei se a gente pode falar em Venezuela ainda, embora já se nominasse como Venezuela. Aliás, Venezuela vem da onde? Alguém sabe esse nome? Pequena Veneza. Isso aí. Mas já era uma capitania. Já era uma capitania, sim. Depois vai fazer parte do vice-reino de Nova Granada, né? A Espanha tinha territórios tão vastos que ela teve que dividir esses territórios, né? Que ia do Pampa argentino até, não chegava à Patagônia, porque ali havia a resistência Mapuche, que existe até hoje, de certa forma, né? Os Mapuche resistiram ao invasor Inca, depois ao invasor espanhol, porque o Império Inca estava se expandindo quando os espanhóis chegaram, né? Expandindo para o sul. E os Mapuche resistiam a essa expansão. Ao invasor espanhol, resistiu ao Estado argentino e resistiu e continua resistindo ao Estado chileno. Os Mapuche têm uma história absolutamente interessante. Mas, de toda forma, a Espanha tinha um território que ia do Pampa argentino até, o Oregon, até o Louisiana, o Portland, até a fronteira do que hoje seria Vancouver, no Canadá. Assim. Então, um território do Caribe, um território absolutamente imenso, inimaginável quase. Então, foi necessário dividir em vice-reinos para poder administrar melhor. Então, o vice-reino do Prata, criado no final do século XVIII, para dar uma gestão mais próxima, a essa região que hoje é a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, parte da Bolívia. Havia o vice-reino do Peru, já muito antigo, do século XVI, cuja capital foi criada pelos espanhóis, que é Lima. Lima é uma cidade no litoral, num lugar absolutamente inóspito, um lugar ruim para existir uma cidade. No entanto, criaram a cidade ali. Os incas sabiam que não era bom, por isso tinham em Cusco a sua capital, havia o vice-reino do México, no Vale do México, que esse é um lugar muito bom, onde os astecas já sabiam disso, e vários outros povos anteriores a eles sabiam. O Vale do México é extremamente fértil, uma região onde inúmeras civilizações pré-colombianas, civilizações indígenas passaram e viveram, e o Vale do México era muito estratégico. E os espanhóis criaram capitanias, como a Venezuela, como a Guatemala e outras, e também no Caribe, e assim por diante. De Nova Granada, que é o vice-reino de Bogotá, com Venezuela, com o que é o Panamá e com o que é o Equador, que depois se transformam no processo de independência, no primeiro grande sonho de Bolívar, que é a Gran Colômbia, e depois ele se estilhasse em 3 países, que serão Venezuela, Colômbia e Equador. E na virada para o século XX, a Colômbia ainda perde uma província bastante importante, que é o Panamá, motivada pelos interesses estadunidenses na construção do canal. O que vocês devem saber, o Texas, por exemplo, também era uma província de um país que vem do antigo Império Espanhol nas Américas. O Texas foi fomentado os seus processos de independência pelos Estados Unidos, e o México resistiu a isso já é meados do século XIX. O México resistiu, o governo mexicano resistiu, e os Estados Unidos impuseram uma derrota absolutamente humilhante no México. Você vai à cidade do México, tem lá o Castilho de Chapultepec, que está mais ou menos quase no centro da cidade do México, e tem lá a figura dos ninhos heróis, que foram crianças mexicanas, as últimas, depois de todos os soldados mexicanos que estavam ali destacados foram trucidados.
ainda sobraram alguns meninos e meninas que tentaram resistir em armas ao invasor estadunidense, acabaram, né, dizimados também. Só uma pergunta, essa história é a cena do Bardo, do filme do diretor mexicano, está na Netflix? Como que chama o filme? O Bardo. Não, eu não vi esse filme, pode ser que seja. Tem essa história aí no começo do filme, Mr. Sony, ele encontra com um americano nesse lugar, eu não conhecia a história, agora você está falando, como é que é isso? Pode ser que sim. O castelo de Chapultepec, ele fica sobre uma colina dentro da cidade do México e ele foi o último bastião de resistência. Os soldados estadunidenses estavam embaixo. Você vai lá, você vê eles contam toda a história, né? Tem vídeos, tem tudo. E finalmente ele caiu, né? O castelo caiu, mas assim, a resistência caiu e os Estados Unidos impuseram. Aqui a gente fugiu de pensamento político, mas é um fato histórico importante porque foi a primeira guerra, ou primeira, como a gente pode dizer, ocupação, para usar um termo leve, feita pelos Estados Unidos na sua história. Os Estados Unidos se independem em 1776 e oficialmente, claro que eles vão tomando território a oeste, compraram a Louisiana da França, vão tomando territórios dos povos indígenas diversos, né, dos Apaches, dos Sioux, dos Navajos, de tantos outros, né? Não. Mas assim, Estado contra Estado, é a primeira guerra que os Estados Unidos promoveram, né? E os Estados Unidos hoje continuam promovendo guerras, estão presentes em vários lugares do planeta, mas o México foi, digamos assim, o primeiro alvo, né, desse expansionismo. Estou falando isso porque é importante, porque o Bolívar, a gente vai ver daqui a pouco, o Bolívar tinha uma posição muito lúcida sobre os Estados Unidos e sobre a Inglaterra, e a posição dele não era nada positiva sobre as intenções desses dois países, né? Claro que a Inglaterra era muito mais presente na vida latino-americana do século XIX, era uma pressão muito maior, mas o Bolívar em 1800 e ainda na década de 10 e na década de 20 do século XIX já vislumbrava que os Estados Unidos viriam a ser 100 anos depois. Ele não viveu para ver a invasão do México pelos Estados Unidos, mas ele já pressupunha que fatos como esse viriam a ocorrer. O Bolívar também tem uma posição muito, embora falou muito pouco, mas uma posição meio curiosa sobre o Brasil, sobre esse lugar aqui, né? Ele tinha uma posição, nos poucos escritos que tem sobre isso, de muita desconfiança de um país que se independeu da forma como se independeu, né? Também com guerras, também houve muitos levantes populares, né? É curioso, inclusive, como a historiografia fala, né? Quando é popular é rebelião, quando são as burguesias é revolução, né? Quando é a burguesia francesa que derruba a nobreza é a Revolução Francesa. Quando é popular é rebelião, é motim, é qualquer outra coisa, né? A historiografia também, as palavras têm poder e têm significado, né? A historiografia trata muitas vezes de diminuir o significado da mobilização dos setores populares. Revoltas de comuneiros, né? Isso, quando você vai ler a história da América Latina, aparece várias vezes. As revoltas das pessoas comuns, né? Que era uma revolta contra a escravidão, contra a opressão física, contra a opressão da fome, contra os açoites, contra tudo, e uma revolta por independência. Mas, na verdade, eram processos revolucionários que foram massacrados exemplarmente, e eu não estou aqui dando a minha opinião, exemplarmente no sentido de que deveriam servir de exemplo para que outros comuneiros não fizessem a mesma coisa aí na frente, né? Essas revoltas foram massacradas, mas no caso do Bolívar, ele olhava para o Brasil, voltando, né? Olhava para o Brasil e dizia: o processo de independência deles foi meio diferente, e eles se constituíram numa monarquia, né? Eles são a reprodução da Europa aqui nas Américas, né? O Brasil é a reprodução. Agora, ele não chegou a visitar o Brasil, até onde eu sei, embora Bolívar viajou muito pelo mundo, né? Mas imagina alguém que está em Caracas ou em Bogotá. Você tem uma cordilheira, não é a cordilheira dos Andes no seu pico mais alto, mas tem uma cordilheira. Quando acaba a cordilheira tem uma floresta gigantesca. Quando acaba a floresta gigantesca tem o cerrado. Quando acaba o cerrado começa a descer a serra e finalmente você chega em Ipanema e Copacabana, né? Ali estava o Brasil, ali estava o reino. Então estava muito longe, né? Estava muito distante. Era muito difícil a comunicação na época, etc. Mas o Bolívar já tinha noção de que tipo de país se fez aqui, né? Nesse lugar que nós vivemos, onde provavelmente a grande maioria de nós nascemos, enfim, que é o Brasil. E o Brasil acabou, de certa forma, sem ter a perspectiva imperialista da Inglaterra e dos Estados Unidos, mas o Brasil acabou, de certa forma,
confirmando as desconfianças do Bolívar como um país que se constituiu até pouquíssimo tempo atrás de costas para os seus vizinhos. E muitas vezes, aquilo que eu falei aqui no começo, muitas vezes nem se reconhecendo como um país latino-americano. Acho que foi falado isso aí em algum momento nas sessões passadas, mas a América Latina também é um nome para ser problematizado, Américo Vespúcio, e o latim que vem do Império Romano. Eu lembro que uma vez eu estava, sempre conto isso, eu estava em Machu Picchu, nunca tinha ido lá, e estava lá, né? Fui conhecer, tinha um monte de gringo, um monte de alemão, estadunidense, australiano, russo, e tinha um guia. O guia, eu bati o olho no cara e ele estava conversando lá com os russos. Interessante, falava inglês, eles também falavam e tal, mas ele estava guiando esse grupo. E uma hora os caras foram fazer fotografia, aí eu puxei papo com o cara. Fenotipicamente, aqui pode ser racismo da minha parte, mas bate o olho no cara, fenótipo de um cidadão andino, fenótipo de um indígena. Mas ele está lá com celular, está com Nike, está com a camisa não sei o que, ele usa as roupas aspas ocidentais. Aí por que o racismo? Porque muitas vezes a gente pensa que o indígena tem que estar naquela... Ele não é mais um indígena, ele tem a genética, mas ele é um cidadão peruano. E aí começaram a conversar e eu vi que ele gostava de política, de história, porque é isso que ele estava dizendo lá para os russos, né? E aí eu falei, cara, mas e na América Latina, você acredita um dia a gente vai se integrar, não sei o que? Ele falou, não acredito em América Latina. Eu falei, pô, você não é latino-americano? Ele falou, não sou. Ele falou, sou andino. Então perceba como é interessante, como começa em algumas regiões do nosso continente, uma consciência de que a gente boa parte da forma como a gente pensa, como a gente se constrói no mundo, como a gente pensa os nossos países, a nossa região, a nossa política, a nossa sociedade, as nossas constituições, o nosso ordenamento jurídico, como uma grande parte de tudo isso é tudo imposto, não vou dizer nem que é importado, mas é imposto de fora para dentro. E começam movimentos a dizer, peraí, não é assim, existem outras epistemologias, esse palavrão, existem outras formas de pensar o mundo, existem outras formas de se relacionar com a natureza, existem outras formas de se relacionar com o meio semelhante, de resolver os problemas que nós temos, né? Resolver com uma outra constituição, com outras soluções jurídicas, com uma outra política, com outra, enfim. Esses movimentos são muito interessantes. Eu estou pulando para o século XXI, já volto no século XIX, né? Mas uma parte da inspiração desses movimentos, dessas epistemologias que a gente pode chamar genericamente como o agora proscrito, e é bom que esteja, Boaventura de Souza Santos chamou de epistemologias do Sul, né? Uma parte disso também tem inspiração, embora fortemente indígena, fortemente andina, ele também tem inspiração um pouco nessas discussões de pensamento político do século XIX, porque várias discussões que foram trazidas, conforme a gente está pleiteando aqui, estão inconclusas. Várias tarefas que foram colocadas, a gente mal caminhou em direção a elas. Nós continuamos sendo sociedades, de certa forma, apesar de ter moeda, de ter hino, de ter bandeira, de ter banco central. No Brasil, eu não sei se a gente tem banco central nesse momento, mas de ter banco central, de ter um monte de coisa. Apesar de tudo isso, nós continuamos sendo sociedades muito similares ao período colonial, na questão da violência, na questão do genocídio, na questão do racismo, na questão de uma elite. A gente viu ontem, né? Fomos lá à Câmara dos Deputados, o que aconteceu ontem? Acho que vocês devem ter visto, né? As candidaturas conjuntas, as candidaturas coletivas foram proibidas, depois de aparentemente terem sido aprovadas, né, pela Câmara, depois que foi chamada uma nova votação. Se estiver enganado aqui, me corrijam, por favor, mas foram proibidas. Isso prejudica candidaturas de mulheres, essas candidaturas coletivas ao parlamento, candidaturas de pessoas negras, né? A gente continua tendo homens adultos, brancos, heterossexuais eu já não sei, mas cisgêneros, etc., nos postos de poder. Eu sei que esse é um discurso já batido, chavão, mas é preciso muitas vezes repassar o óbvio, porque é essa paisagem humana do poder, que é essa paisagem humana masculina, branca, etc., é a paisagem humana do poder lá no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no próprio século XIX. Bolívar é também um homem branco. Bolívar é filho também da elite, né? Tudo bem até aqui? A gente está só no slide 4, tem só 26 para terminar. Que organizou um historiador britânico, né? Ele publicou pela Universidade de Oxford ou Cambridge, agora já nem lembro. Foi traduzido no Brasil pela EDUSP, traduzido em espanhol pelo Fundo de Cultura Econômica do México, né? A EDUSP traduziu 12 volumes e o Fundo de Cultura traduziu acho que 16 ou 18 volumes. E você vê, né, o tempo todo aparecendo as tais revoltas de comuneiros, vão pipocando levantes populares contra a escravidão, contra a violência, contra o açoite, contra
né, tudo isso, em várias partes da América Latina. E isso começa a resistir. Isso é uma outra característica, né? Se a gente falar, o que nos une, né? Racismo, violência, uma sociedade ainda patriarcal, desigualdade social, pobreza, a inserção subalterna no capitalismo mundial desde o século XVI, tudo isso nos faz parecido o Brasil com a Guatemala, o Chile com a Venezuela, a Bolívia com a Argentina, assim por diante. São os traços que nos tornam parecidos, né? Essa situação comum. Mas tem uma situação comum que também nos torna bastante parecidos, que é a capacidade de resistência popular. Isso é importante que seja ressaltado, né? Os movimentos populares são massacrados, as revoltas e comuneiros ao longo de 500 e tantos anos são destruídas, mas elas reaparecem de novo, né? Reaparecem provavelmente porque a constituição das nossas sociedades na América Latina é uma constituição que é péssima para a grande maioria das pessoas que vivem nesse lugar do mundo. Não sei se você concorda, mas a grande maioria das pessoas não tem uma perspectiva efetivamente concreta de melhoria de vida, de acesso a direitos, né, de liberdade plena do ponto de vista político. E por isso, enquanto perdurar essa situação, ocorrerão os levantes, ocorrerão as revoltas. Os comuneiros estão aí. A gente sai pelo Brasil, ou pela Bolívia, ou por Honduras, os comuneiros continuam existindo e continuam se organizando, né, para pleitear direitos, né. Coloquei aqui, né, a questão étnica e as várias modalidades de aliança entre a elite criocha e os espanhóis, e a coroa espanhola. Tem uma coisa importante aqui, muito importante da gente falar, na minha opinião. Veja se você está de acordo com isso, né, se isso faz sentido para você. As elites criojas, que são basicamente homens brancos, né, eventualmente com algum sangue indígena, alguma miscigenação ocorreu, mas pouca, né, não confundir com uma palavra que caiu em desuso no Brasil, que se usava, talvez quem está há mais tempo neste mundo vá se lembrar, que é a palavra crioulo. Alguém se lembra dessa palavra? Alguém lembra? Crioulo. Era uma palavra que era para se referir às pessoas negras no Brasil, sempre uma conotação pejorativa, né? Aí o crioulo, aí não sei o que, o crioulo fez merda, né? Sempre foi, eu cresci ouvindo esse tipo de coisa, né? Não confundir criochas com crioulo, ok? E que bom que a palavra crioulo deixou de existir, né? Que bom. Mas as elites criochas, que eram eminentemente brancas, tinham suas rivalidades com a coroa espanhola. Por quê? Porque queriam poder tocar a gestão desses territórios coloniais e não conseguiam tocar, embora fizessem, né, a gestão da economia colonial. Mas quem efetivamente mandava politicamente nas colônias e cobrava tributos eram os peninsulares, eram os funcionários da coroa espanhola. E daí uma tensão muito forte. Mas existe uma tensão que é muito maior e que vai levar com que a coroa espanhola e as elites criolhas se unam em diversos momentos da história colonial na América Espanhola. A tensão com relação ao povo, com relação às maiorias indígenas, com relação aos escravizados, com relação às mulheres, com relação à população em geral. Isso sempre foi muito mais ameaçador para as elites criolhas do que essa relação conturbada com a coroa espanhola, ou do que a relação interesseira que as elites criolhas, interesseira de parte a parte, estabeleceram com o Reino Unido, com a Inglaterra. Sempre o medo do povo foi muito mais forte. Sempre se tratou de se unir para tentar massacrar os levantes populares, para tentar destruir as revoltas de comuneiros. Coloquei aqui, ó, a pressão demográfica. O que é pressão? É muito mais gente. Somos nós aqui, lá fora tem 5 mil pessoas. Nós mandamos e eles são mandados. A gente tem medo, porque eles são muito mais numerosos do que nós. Tem medo de um levante. E muitos levantes aconteceram ao longo da história colonial nas Américas, né? Tupac Amaru, Tupac Katari e tantos outros, por exemplo, no Peru, na Bolívia, grandes revoltas indígenas que foram destruídas a ferro e fogo pelo colonizador espanhol, para que não se repetissem, né? Talvez os processos revolucionários do século XX na América Latina, talvez não, certamente, estão nessa linhagem aí dos levantes indígenas, dos levantes de negros no Brasil, no Caribe, etc., de escravizados negros, africanos, as revoluções que se fizeram, por exemplo, Cuba, Nicarágua, etc., talvez até o governo Allende, em certo sentido, no Chile, eles vêm aí dessa linhagem toda de resistência, né, de tentativa de criação aqui nessa região do mundo de outras sociedades, né, que não tão opressivas e tão desiguais quanto as nossas. Eu coloquei aqui, ó, a pressão demográfica de índios. Eu até tinha pensado em Axurá com uma outra cor. Índio ou indígena. Hoje a palavra índio está caindo em desuso.
Já caiu o crioulo, o índio vai cair provavelmente, porque o índio é a forma como o europeu se referia aos povos diversos, inúmeros, que eles encontraram aqui a partir do final do século XV, quando Colombo colocou os pés pela primeira vez na ilha de Hispaniola, que é hoje a República Dominicana e o Haiti. Supostamente, segundo a história oficial, os europeus estavam buscando o caminho das Índias. Então, essas populações que foram encontradas no meio de um caminho que eles não, supostamente, não estavam imaginando percorrer, eles chamaram de índios. E o índio é uma generalização absolutamente frágil, né, de inúmeros povos, de civilizações milenares que viviam nas Américas e que muitas vezes nem se conheciam, ou que eram inimigas entre si, ou que eram aliadas entre si, estabeleciam entre si relações comerciais, relações de guerra, relações de aliança militar, enfim, né? Então o índio está caindo, né? E o indígena é um termo que é mais adequado, mas eu fiz questão de manter aí, né, o indígena, o mestiço, o negro, e outra palavra que também está caindo, o mulato, né? O que era o mulato? O miscigenado entre o branco e o negro. Essa palavra também está em desuso cada vez mais no Brasil. Em outros lugares da América Latina se usam mulato, zambo, outros nomes aí, né, para se referir a esses vários cruzamentos de natureza sexual, afetiva, cultural entre os povos que vão formar, a contragosto muitas vezes, porque, por exemplo, os africanos não queriam estar aqui, vieram trazidos a contragosto, acho que você concorda com isso, que vão formar a América Latina, né, que vão formar todo esse caldeirão humano absolutamente complexo que é essa região do mundo, né? A maior ameaça ao domínio espanhol sobre as colônias provinha dos interesses hispano-americanos do que das ideias europeias. Essa é uma frase importante, tá? Estou pensando coisas aqui. A maior ameaça ao domínio da coroa com relação a esses territórios vinha dos hispano-americanos, vinha da elite crioula, né? Porque a elite crioula queria dominar esse lugar, efetivamente, queria poder fazer a independência e tocar em frente sem a ingerência da coroa espanhola. Isso era muito mais ameaçador do que as ideias europeias. Pergunta para você, quais são as ideias europeias predominantes do século XIX? Alguém pode me ajudar? Eu já falei pra caramba aqui, está meio monótono, né, para ninguém dormir. Alguém poderia... O que é a ideia importante na Europa no século XIX? A ideia política, a ideia econômica. Alguém tem ideias sobre essas ideias? Iluminismo? Iluminismo, liberalismo econômico, né, o liberalismo político, o valor do ser humano, o ser humano no centro, né, da reflexão humana, que é uma coisa que vem até do Renascimento, do fim da Idade Média, da superação daquele poderio absolutamente avassalador que a Igreja Católica teve durante 1000 anos na Europa, etc., né? Tem vários pensadores, né, que vão inclusive influenciar o próprio Simão Bolívar, que são iluministas, né, ou próximos do iluminismo, ou próximos do liberalismo, Locke, Montesquieu, Voltaire e tantos outros. Eu não sei em detalhes as ideias desses caras, tá? Estou citando aqui. Se eu tivesse dado uma aula sobre fale aí 2 horas sobre Voltaire, eu não conseguiria falar, mas eu sei que ele é um pensador extremamente importante na questão das liberdades individuais, né, para a superação do próprio poder absolutista do Estado europeu, etc., e a constituição de Estados burgueses na Europa, e ele e vários outros, né? O Locke, John Locke, por exemplo, britânico, é aquele que vai tentar dar uma justificativa quase que filosófica à noção de propriedade privada, a partir da ideia de que a natureza está aí, a natureza é nossa, a natureza não é do divino, a natureza é nossa, da humanidade, e se você trabalha os recursos naturais e faz aquilo se reproduzir, se você tira a riqueza dali, a partir do fruto do seu trabalho, e eu não trabalhei, mas você trabalhou, você tem um direito em relação a mim de cercar aquela propriedade e dizer que é uma propriedade sua. Aliás, o Estado foi criado, foi fundado, né, o moderno Estado ocidental, europeu, foi fundado por que razão? O Thomas Hobbes vai dizer para a gente, era para tentar acabar com a violência entre grupos humanos diversos, entre bandos que se trucidavam uns aos outros. Então, em algum momento da história da humanidade, se inventou a roda, se inventou o fogo, se inventou o avião, se inventou, enfim, né? E se inventou o Estado. Os homens e as mulheres, os seres humanos param de resolver suas diferenças na porrada e vão passar a dialogar, vão inventar política, vão inventar as leis, vão inventar o Estado. Essa é mais ou menos, muito resumidamente, mal e porcamente, a visão do Hobbes, né? O Leviatã. Isso é o Estado. E aí a gente abre mão de uma parte da nossa liberdade em nome da segurança coletiva, em nome da paz.
Outras leituras vão dizer, não, o Estado é criado quando alguém pega e cerca um pedaço de terra e fala, isso aqui é meu, eu trabalhei aqui. E aí o Estado é criado para proteger a propriedade privada. É criada toda uma legislação, é criado polícia para proteger aquilo. Então aí a gente fica com essa ideia. O Estado é criado para promover a paz ou o Estado é criado para proteger a propriedade privada? Né? De toda forma, essa última frase aí, a maior ameaça ao domínio da coroa espanhola sobre esses territórios provinha da própria elite crioula, né? Elite criolla, porque, claro, a gente está falando elite criolla e coroa tinham medo do povo, mas no embate entre elas, a Espanha tinha mais medo, mais receio desses agentes que estavam aqui nas Américas do que das ideias europeias. Por quê? Porque as ideias europeias nesse momento são ideias do liberalismo. E essa elite criolla, assim como as oligarquias brasileiras, só usavam o liberalismo até a página 2, porque eram escravistas, porque eram favoráveis à repressão dos movimentos populares, né? Porque queriam manter uma estrutura que era muito assemelhada, a partir dos processos de independência, mas muito assemelhada ainda à estrutura colonial, tanto econômica quanto social, porque eram profundamente reacionárias. Ok? Tudo bem até aqui? Não sei se faz sentido isso para vocês, né? Digamos assim, quando há os processos de independência, essa região do mundo muda de mãos, a Espanha já não vai ter um monopólio comercial sobre esses territórios, que basicamente se tratava disso, já não vai mais poder tributar a atividade econômica nesses territórios. Esses territórios serão geridos por espanhóis nascidos na América, digamos assim, pela elite criolla, por essas oligarquias, por esses terratenientes, né, esses detentores de terra, esses latifundiários, esses burocratas, eles é que passam a gerir numa relação muito próxima com a potência capitalista de então, que é a Inglaterra, em relações também diplomáticas, culturais, políticas importantes com a França, né? Também mantém-se relações com a Espanha, mas a Espanha já não tem esse monopólio. No entanto, essas elites que passam a gerir todo esse território fracionado em diversos estados nacionais, elas vão manter uma estrutura social, política e econômica muito parecida com a estrutura colonial que a Espanha implantou aqui. Tudo bem até aqui? Então, a transição do cenário colonial para o cenário de países independentes é uma transição, em algum sentido, mais formal do que real, pelo menos para o povo, pelo menos para as massas, né? Espero que isso faça algum sentido. Tem aqui um mapa que eu queria mostrar para vocês. Tem aqui a influência da Revolução Francesa, né, para a gente fazer um diálogo com isso que eu estou falando. Liberdade sim, igualdade nem tanto. A igualdade nunca foi um valor das nossas elites latino-americanas. Igualdade não está na pauta da elite latino-americana. Aliás, uma pergunta para a gente pensar, que vem desde o século XIX. Tem projeto nacional na América Latina? Projeto nacional de desenvolvimento? Você consegue identificar algum tipo de burguesia, de oligarquia que encampou o projeto nacional de desenvolvimento ao longo da nossa história, do século XIX para cá? Quando tem desenvolvimento industrial, por exemplo, estamos falando dentro dos marcos de uma sociedade capitalista, tá? Governo Vargas, governo Perón, o governo Cárdenas no Chile. Quando tem desenvolvimento industrial, diversificação da nossa estrutura produtiva, portanto, criação de classe trabalhadora, criação de mercado de consumo, diversificação social, urbanização, etc., esse processo é sempre liderado pelo Estado e por forças políticas que estão gerindo o Estado naquele momento. E nenhuma dessas forças que eu falei eram forças realmente de esquerda, né? Eram forças que uma certa historiografia chama de populistas, etc. Mas as nossas elites econômicas, os donos de terra, né? Os descendentes lá da elite criolla, nunca tiveram um projeto nacional de desenvolvimento, de fato, de incorporação de milhões de pessoas na cidadania, nos direitos. E se a gente quiser falar em marcos do capitalismo, do liberalismo, no consumo, nunca houve um projeto liderado por esses setores. Eles sempre foram projetos de iniciativa de algumas forças políticas que ocuparam o Estado em determinado momento e que, via de regra, tiveram um final ruim, né? O Perón foi derrubado em 55, o Vargas foi ao suicídio em 54, o Cárdenas terminou o governo no México, tudo bem, mas foi sucedido por diversos presidentes bem à direita depois, vários sexênios, né, que são os mandatos presidenciais de 6 anos no México, vários bem de direita, que começaram a desmantelar o legado da Revolução Mexicana, isso já no século XX, né? Por isso aí, liberdade sim, igualdade nem tanto. E aí uma pergunta, era a elite criolla uma espécie de nobreza entre nós? Será que ela se constituiu? Será que ela reproduziu aqui na América Latina, a partir do século XIX, aquilo que numa Europa
pós-medieval, ou numa Europa medieval ainda foi a nobreza? Será que a gente dá para dizer isso? Dá para... Eu estou forçando aqui, né? Não tem... Essa pergunta, na verdade, não tem pé nem cabeça, né? É só um paralelismo, né? Nobreza no sentido de que tem o dinheiro, mas mais do que isso, tem todos os rapapés, tem todo o simbolismo, tem todos... Essas coisas que são muito típicas nossas, né? Você sabe com quem você está falando? Já ouviu essa frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou então você vai morar numa cidade do interior, né? Você sai de uma cidade maior, vai para uma cidade pequena, você estudou com quem? Né? Você é de que família? E essas coisas se reproduzem no Brasil profundo e nos outros países também, na sua profundidade, nos seus interiores da América Latina. Essas outras coisas que parecem brasões de família, títulos de nobreza. Mas mesmo no Brasil, né? Quantos condes, viscondes, não tinha isso? Os títulos todos. O pessoal da própria diplomacia brasileira, no seu início, né? Era uma diplomacia muito focada nesses títulos também, né? O Barão do Rio Branco, né? Que é efetivamente quem plantou as sementes da diplomacia brasileira, que, diga-se de passagem, do século XX em diante, é uma diplomacia bastante produtiva, bastante importante, né? Mas o Barão do Rio Branco, e aí vai, né? Nós tínhamos essa coisa aqui nas nossas elites como uma coisa próxima da nobreza. O medo de extinção de privilégios, etc. e tal, e o Haiti como exemplo. O que é o Haiti como exemplo? Alguém tem ideia do que eu tentei falar aí? O Haiti seria um exemplo em que o liberalismo passou da página 2, as ideias europeias se tornaram realmente perigosas. Assim? O Haiti é o jacobinismo dos jacobinos da Revolução Francesa, né? O Toussaint de Louverture, Desailles e outros líderes da Revolução Haitiana, eles realmente, digamos, né? Estou forçando aqui, né? Leram ao pé da letra os documentos da Revolução Francesa. Foi lá, liberdade de fato, igualdade de fato, né? Fraternidade, eu não sei muito bem o que é, mas de fato vamos radicalizar esse processo. Aliás, importante isso, né? O Haiti foi a colônia francesa mais importante de todos os tempos. Talvez hoje o Níger seja mais importante, né? A região do Sahel africano, que está ali entre o Saara e a África subsaariana, esses países todos que estão de alguma forma agora se levantando contra o neocolonialismo francês, hoje sejam mais importantes do ponto de vista, mas provavelmente o Haiti foi a colônia francesa mais importante de todos os tempos, pela sua altíssima produtividade de cana-de-açúcar, né? Se a gente parar para pensar, talvez a Revolução Francesa, ela é fruto direto da colonização do Haiti. Daí porque os haitianos têm o direito de levantar a mão e reivindicar essa revolução. Porque a burguesia só se constitui em burguesia na França e só vai levantar a bandeira de direitos humanos, de igualdade, de liberdade e fraternidade, porque ela ficou poderosa demais. E quando ela ficou extremamente poderosa do ponto de vista econômico, ela chega, digamos, eu estou forçando, não é bem assim, óbvio, né? Mas ela chega para a nobreza e fala: velho, eu é que vou sentar na cabeceira da mesa. Quem manda agora somos nós. Perdeu o Playboy, né? Agora somos nós, porque nós temos muito poder. Né? E a nobreza já não tinha esse poder. A nobreza vivia da cobrança de tributos, como a igreja também. E a Revolução Francesa, em grande medida, é a queda da nobreza e da Igreja Católica na França. Né? E a burguesia assume. Esta burguesia se fez poderosa politicamente, porque se fez antes poderosa economicamente. Se fez poderosa economicamente através da colonização. Claro, boa parte dos recursos iam para as burras, para os cofres do Estado francês. Mas uma parte ia também para os fazendeiros que se estabeleceram em várias dessas colônias e para todo o fluxo de recursos que era sugado das colônias e encaminhados para a França. A burguesia francesa, acho eu, ela é um fruto direto da extrema produtividade na produção de açúcar do Haiti e de outras colônias também, né, de todo o Caribe, né, de várias colônias da África, de colônias da Indochina, né, que hoje corresponde ao Vietnã, ao Laos, ao Camboja e assim por diante. Então os haitianos levantam as mãos e dizem: nós temos o direito, digamos assim, de reivindicar essa revolução aqui no Caribe e vamos levá-la às últimas consequências. E esse foi o grande medo das elites crioulas e da oligarquia brasileira, das oligarquias brasileiras em toda a sua história, que era esse grande levante de negros, né? Porque no Haiti efetivamente foi o primeiro país da América Latina que fez seu processo de independência e foi um país que ao mesmo tempo derrubou a escravidão e fez a sua independência. E derrubou a escravidão efetivamente colocando guilhotinas no meio dos canaviais, digamos assim, estou fazendo aqui uma metáfora, né? E cortando a cabeça dos senhores de terra brancos. Né? Foi um processo extremamente violento, diga-se de passagem. Né? Não há que se romantizar a Revolução Haitiana. Ela é extremamente violenta e sangrenta e cruel. E a repressão a ela é mais ainda. Né? O próprio Toussaint de Louverture, ele está aqui, eu coloquei ele aqui nos slides adiante, eu ia falar depois, mas a gente adiantou um pouquinho, tudo bem. Mas o Toussaint de Louverture está aqui, né?
Ele mesmo é levado e morre no exílio num calabouço nos Alpes, no meio do frio, né? Um homem que nasceu no Caribe, né? Ele era um escravizado doméstico. Toussaint de Louverture. É engraçado isso, cada pessoa ela é a sua época e a sua história pessoal. O Toussaint de Louverture, que é o líder, o primeiro grande nome da Revolução Haitiana, é um escravizado doméstico, nunca trabalhou no canavial. E como escravizado doméstico, como homem que cuidava da contabilidade de um senhor de terra, né? Tinha extrema confiança desse senhor de terra, ele tinha acesso aos livros, ao escritório na Casa Grande, digamos, não sei se é uma Casa Grande, né? Vai te lembrar de Casa Grande, Ceizal, na sede da fazenda, digamos assim. Ele cresceu e se fez adulto ali, acessando textos que este senhor, que era o seu amo, né? O seu senhor trazia da Europa. Ele se educou no escritório do seu próprio amo. A palavra horrível, né? Ruim. E ali ele se educa politicamente, se educa militarmente, inclusive. Ele vai ser um grande general, né? Um grande estrategista militar e um grande pensador político. E que acaba tendo um final que é de ser capturado pela França e morre no exílio numa prisão nos Alpes, eu não sei, acho que na Suíça, inclusive. Não sei se nos Alpes da França ou nos Alpes da Suíça, mas tem um final bastante amargo, né? Mas depois o Haiti se levanta várias outras vezes. O Haiti fez a primeira Constituição da América Latina, né? Os estadunidenses haviam feito a sua Constituição antes, óbvio, se independeram em 1776, mas em termos latino-americanos o Haiti foi a primeira Constituição, uma Constituição que refletia bastante os ideais da Revolução Francesa, né? Então a Revolução Francesa, para a nossa elite crioula, para as nossas oligarquias, foi até a página 2. Liberdade, para quem? Para nós. Para vocês aí, povo, não. Igualdade, nem pensar. Fraternidade, o que é isso? Né? Então, assim que se formam essas sociedades. Por isso que eu estava dizendo no início, não sei se você concorda, que várias questões que fundaram essa região do mundo, né? Claro que a América Latina, sem esse nome, né? Novo Mundo, sem esse nome, nada disso. Essa região que vai do Alasca até a Patagônia, isso aqui existe geologicamente há bilhões de anos, obviamente, mas em termos de ocupação humana, há 50 mil anos. Tem muita história aqui e a gente não sabe, porque isso já está no âmbito da arqueologia, é muito difícil saber. Mas a América Latina, dos 500 anos para cá, desses últimos 500 anos, boa parte do que nós somos hoje já está plantado lá no século XVI. Genocídio, violência, escravidão, né? Ataque à natureza, sucção de recursos, né, no meio ambiente. Por exemplo, a mineração se fez no Caribe já no século XVI, nas primeiras décadas, 1500 e tanto. Era uma mineração de aluvião, se não me engano é isso, aquela que você entra no rio e você quase que pega o mineral com as mãos, você cava uma profundidade pequena e já está achando o mineral, no caso o ouro, né? E para isso foram dizimados os indígenas, e eram alguns milhões de pessoas que viviam no Caribe, em Cuba, na ilha de Hispaniola, onde está o Haiti hoje, a República Dominicana, na Jamaica, em outros lugares, né? Depois vem aquela grande mineração, que aí a gente tem mais familiaridade, que é a mineração de você subir uma montanha e entrar por dentro dela, fazendo aqueles vários sulcos, aqueles vários buracos e ir tirando a prata que está ali dentro, como por exemplo se deu em Potosí, na Bolívia, no Alto Peru, né? E que fez a riqueza da Espanha. O Eduardo Galeano, lá no Veias Abertas da América Latina, né? Que é um livro clássico, e que mais tarde, já na velhice, ele meio que não renegou, mas ele relativizou o livro, escrito no calor da juventude. Em algum momento ele fala, se pudéssemos fazer uma ponte se pudéssemos pegar toda a prata que a Espanha retirou de Potosí, a gente faria uma ponte da América até a Europa, sobre o Oceano Atlântico, juntando todos os grilhões de prata que foram retirados. A gente conseguiria unir os dois continentes. Mas então é isso, né? A concepção de América Latina é uma concepção construída de fora para dentro, tanto na terminologia América Latina, etc., quanto no seu próprio lugar no mundo, né? E esse lugar é um lugar subalterno. E quem se rebela aqui vai sofrer as consequências dessa rebeldia. E aqui nós vamos ter uma casta, uma nobreza, digamos assim, de gestores desses recursos, desse sistema político, que não tem. Isso aqui é uma hipótese, tá? Pode ser que você fale, esse cara veio aqui tomar minha sexta-feira para falar um monte de bobagem. Pode ser que você pense isso. Tudo bem, a gente discute, não tem problema nenhum, né? Ninguém é dono da verdade. Mas acho eu, esta casta que gerencia esta porção do território mundial, ela não tem um projeto para dentro, ela tem uma relação privilegiada com os de fora. E os de fora efetivamente são o centro do mundo, e por isso nós somos a periferia do mundo, né? Tentando construir, ou reconstruir, ou retomar todo esse argumento. Eu vou voltar só um pouquinho então no próprio Bolívar, né? Que é um personagem, é o protagonista do nosso papo de hoje, que até agora a gente falou muito pouco, né? Você viu a série Bolívar, feita pela TV Caracol da Colômbia, não?
Puta, são 60 episódios de 2 horas cada um, não é? Sim. O nosso colega queria fazer uma pergunta. Não, porque é o seguinte, tinha uns textos aqui na programação para a gente ler, e eu li as 2 cartas, né, que tem aqui, a carta de Cartagena e a carta da Jamaica, que são textos bem interessantes, realmente dá para ver o pensamento do Bolívar. Aí queria que, se você puder falar um pouco desses 2 textos, né, o contexto em que o Bolívar escreveu esses textos, né, e no final da leitura da carta, depois de ler a carta de Cartagena e a carta da Jamaica, em que ele está bastante entusiasta sobre a independência da América Latina, em que ele propõe uma série de cenários, né, sobre as possibilidades de futuro político, né, para o novo continente, para esse subcontinente. No final, eu achei interessante, porque logo que terminou a carta da Jamaica, no final, o texto foi recortado, provavelmente de um livro que tem cartas do Bolívar e tal. Em seguida, a carta da Jamaica, ela é de que ano? 1815. Mas, ao terminar a carta da Jamaica, que apesar de tudo é otimista, né? Ele apresenta ideias e está imbuído de um espírito de independência, etc. e tal, logo no finalzinho do texto tem 2 parágrafos do texto seguinte do livro, né? E o texto seguinte é uma carta ao general Juan José Flores. E ele começa, e esses 2 parágrafos são desoladores, entendeu? Eu falei, mas peraí, qual é a diferença? Essa carta, essa ao general é de 1830, portanto, 15 anos depois da carta da Jamaica, né? E esses 2 aí falaram mais para mim do que até as outras páginas todas, entendeu? Aí eu queria um pouco que você falasse dessas cartas, se for possível. O Bolívar de 1830, ele morre ali, né, nesse período. Eu acho, porque aí é uma leitura pessoal, subjetiva, individual, e pode ser que esteja completamente equivocado. Mas ele é um Bolívar deprimido, na minha opinião. Mostra aí. Esse capítulo eu não cheguei. Eu não assisti. Esse capítulo foi tirado da carta. Mas ele sofreu, pra você ter ideia. O cara sofre tentativas de homicídio, mais de uma. Ele vê o sonho dele lá no Congresso do Panamá, quando ele chamou representantes de todos os países recém-independizados, recém-libertos. Ele vê esse sonho naufragar. Nem todo mundo mandou delegação, algumas não chegaram a tempo, e quem chegou não entrou muito em acordo. Ele não queria fazer um país do México até o Patagônia, mas ele queria fazer uma confederação. Ele sabia que seria muito difícil juntar tudo isso num governo só, mas ele queria fazer uma confederação para que nós latino-americanos e caribenhos conseguíssemos resistir ao assédio, ao expansionismo, para usar uma palavra leve, tanto europeu, né, porque os europeus tentaram em algumas oportunidades recolonizar esses territórios. Se você vai ao México, acho que algumas de vocês devem saber, a França impôs um imperador no México, o imperador Maximiliano, da casa de Habsburgo, austríaco, impôs um imperador a um país liberto, décadas depois da sua libertação, na década de 1860. Impôs, o cara governou com muita dificuldade, mas governou durante alguns anos, depois acabou sendo morto pelos movimentos que tentam reindependizar o México. Mas assim, além dessas coisas mais explícitas, havia o assédio econômico permanente, político, que tentava desestabilizar governos mais autonomistas da América Latina por parte da Europa no geral, por parte da Inglaterra sobretudo. E havia também aquele vizinho do norte que o Bolívar já intuía que não seria exatamente um aliado. O José Martí trabalha muito mais isso. O José Martí é uma figura, um personagem, um ser humano que vivia no final do século XIX e que morou nos Estados Unidos e que trabalhou na imprensa estadunidense, que, portanto, como o próprio Martí dizia, eu conheci o monstro por dentro, né? A engrenagem por dentro. Mas o Bolívar não teve essa oportunidade histórica porque viveu muito tempo antes. De toda forma, o Bolívar, talvez a maior amargura dele, acho eu, não sei, vocês que viram a série, ou que leram os textos, ou que viram os filmes, é com seus próprios pares, é com a própria elite criolla, da qual ele provém, porque não havia nesses setores nenhum projeto de integração de fato.
Eu prefiro ser dono do meu cercadinho aqui eu mando, aqui eu sou, do que todos nós administrarmos essa área inteira, porque aí eu vou ter que compartilhar o poder contigo, vou ter que dividir com você. Estou aqui metaforizando, né? Mas isso aconteceu na própria Gran-Colômbia. A Gran-Colômbia é um território que advém das guerras de independência, que foram talvez as mais espetaculares que o Bolívar liderou, que é a guerra de independência do que hoje é Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador. Depois ele vai para os Andes e vai para o Peru, para a Bolívia, vai ser presidente de todos esses países, curioso isso, né? Vai ser um mandatário para estruturar o Estado, para começar a construir uma máquina pública sob o signo da independência nacional. Mas ele vê a Gran-Colômbia, que era o antigo vice-reino de Nova Granada, se dinamitar em três, né? A Venezuela, a Colômbia e o Equador. O próprio Equador, que é um país pequeno, você concorda, de proporções menores, pequenas, reduzidas, ele quase se fracionou entre Quito, que está lá no alto, né, no alto da montanha, e Guayaquil, que está no litoral, porque as oligarquias dessas duas cidades não se davam, queriam cada um ter o seu próprio pedaço, né? Então, eu acho que essa amargura levou o Bolívar a escrever, por exemplo, essa carta ao general Flores, onde ele traça um cenário muito menos otimista do que a carta da Jamaica, que é de 15, e do que o discurso que ele faz no Congresso de Angostura, que a gente sugeriu também, que, se não me engano, é de 17 ou 19. Que foi a Constituição da Gran-Colômbia. Isso, quando ele está muito, eu coloquei aqui, quando ele está muito, né, eufórico, ele está muito otimista, ele está dizendo, nós temos isso aqui nesse documento, temos tudo isso aqui de problema, mas nós temos um potencial enorme de conseguir construir nações prósperas, não nações ricas exatamente, mas nações prósperas, onde as pessoas vivam bem. Em algum momento ele fala que o governo voltado à maximização da felicidade, está no texto. O que é o governo voltado à maximização da felicidade? Eu não sei dizer exatamente, mas no fundo, se a gente quiser fazer uma leitura que você pode dizer que é ingênua da minha parte, pode até ser que seja mesmo, mas o papel do Estado qual é? Né? Claro, eu estou aqui abstraindo que não existe capitalismo, que não existe possibilidades do socialismo, mas o Estado não deveria, né, ser o promotor da felicidade, do bem-estar, né, de uma vida em que cada indivíduo que ali está pudesse se realizar como ser humano. Estamos indo quase para o Butão aqui, né, para o Nepal e tal. Mas o discurso de Angostura é um discurso, quando se cria o Congresso que está constituindo a Gran-Colômbia, é muito, muito para cima, muito eufórico. A gente fala euforia, talvez seja no bom sentido da palavra. É otimista, não é uma euforia inconsequente, não. Otimista a partir de alguém que pensa estrategicamente o seu país, a sua região e o mundo, né? O Bolívar assistiu à coroação de Napoleão na França. O Bolívar foi ao Vaticano. O Bolívar várias vezes foi à Inglaterra. Tinha relações com a maçonaria inglesa, né? Tinha relações com determinados setores da política estadunidense, né? Então era um intelectual extremamente complexo, um homem vivido, né? Um cara que rodou vários países do mundo. Então, de fato, ingênuo ele não era, mas tinha esse otimismo eufórico, né? Essa euforia otimista, que não vai se ver em 1830, quando ele está afundado na derrota do projeto. Na realidade, ele foi derrotado. Eu, pelo menos, sempre achei, eu já li muito sobre o eu associo muito ele ao Che Guevara, porque o Che Guevara foi alguns séculos depois. Ele era movido pela utopia, pelos grandes ideais. Aí quando chega na hora, o filme, a série mostra bem isso, na hora dele governar, aí ele dança, né? Porque aí os outros, Santander, aqueles outros que fizeram a independência com ele, é quem detona com ele, né? Tira ele da jogada. Meio ruim isso que eu fiz aqui, meio inapropriado a gente utilizar categorias de hoje, mas isso é humano. Isso, talvez alguns historiadores consigam não fazer. Isso é humano, a gente olhar o passado e interpretar com os olhos de hoje. Eu não consigo me transportar. Mesmo essa série, as novelas de épocas todas, tem o olhar de quem escreve, tem o olhar de quem dirige, tem o olhar de quem interpreta. Você não está lá naquele momento, né? As coisas não são exatamente como se deram. Mas também essa é a beleza dessa ciência que é a história, que é a permanente reinterpretação dos fatos a partir da literatura, sem dúvida. 100 anos de solidão. A família Buendia, né? Como que o Gabriel Garcia Marques, ele imagina, a partir de uma série de informações, de leituras, de reflexões, na sua genialidade, ele imagina Macondo e tal, que provavelmente é parecida com algum vilarejo que existiu, ou de muitos vilarejos que existiram na Colômbia, mas obviamente que não é um retrato fiel da realidade, nunca será, né?
De toda forma, o Bolívar morre, acho eu, derrotado politicamente, doente fisicamente e amargurado emocionalmente, psicologicamente, digamos assim, né? Ele perde, né? O projeto dele foi derrotado. E por isso o projeto dele, via de regra, é retomado ao longo da história. Porque se tivesse sido vencedor, digamos assim, talvez não houvesse a necessidade de retomar o projeto, porque a América Latina teria caminhado para uma integração. O fato é que nós estamos partidários, nós não caminhamos para a integração. Os nossos projetos de integração são esses restritos a uma questão comercial, tarifária, alfandegária, e mesmo esses, bastante limitados, eles são muito falhos, né? Mesmo esses são muito falhos. Então o Hugo Chávez, né, vai reivindicar o Bolívar, vai trazer... Tem uma coisa importante também, desculpa, eu estou avançando aí no nosso café, mas o Bolívar, ele é lido, obviamente, de inúmeras formas. Bolívar é exumado, simbolicamente, metaforicamente falando, por muita gente ao longo dos últimos 150 anos e a partir de muitos olhares diferentes, muitos olhares distintos. E a gente pode falar num Bolívar revolucionário, daí que eu estava dizendo, chamar o Bolívar de revolucionário, ou compará-lo talvez ao... Eu tenho dificuldade, você falou, eu vou pensar, dizer que ele é parecido com o Che Guevara, vamos ver em que termos. Ele foi revolucionário, porque ele não foi só independência e integração, o exército dele foi montado por negros, ele libertava os negros, entendeu? Então ele estava à frente sem dúvida. da era sem dele. dúvida. Não, até porque ele tem toda pelo menos alguns escritos relatam isso, algumas biografias, essa própria série relata isso, ele tem uma relação já de infância com crianças negras que é considerada, digamos, inadequada pelos pais, pelo meio social, né? Ele era muito próximo, né? Ele não consegue entender como uma criança... Ele, quando herda as fazendas do pai, ele distribui com os escravos. Né? Ele é muito diferente dos seus pais, que pelo contrário, se puderem, vão aumentar as fazendas, né? E tem uma outra coisa que eu estou chamando aí de Bolívar conservador, que aí é um Bolívar centralizador do poder, militarista, que vai propor a ideia de um Senado vitalício. Senado vitalício, lembra o Platão na República, né? O Platão que imaginava, lá na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, que os governantes tinham que ser pessoas completamente despreocupadas do sustento material, de ganhar a vida. A sociedade tinha que chegar a um consenso de proporcionar a quem governa, a quem faz as leis, proporcionar a essas pessoas o conforto material para que elas não se preocupem com mais nada. E mais do que isso, Platão vai dizer, para que não se corrompam também, né? Então a vitaliciedade, você vai viver até o final da sua vida para pensar o público, o coletivo, para o Platão era fundamental, né? E de certa forma, acho eu aqui uma aproximação que eu pessoalmente faço, quando o Bolívar está pensando na criação de uma elite política dedicada a pensar o futuro, a pensar o Estado daqui a 100 anos, ele está sendo meio platônico nesse sentido, no sentido de você ter uma elite. Mas aí não é revolucionário isso. Isso aí ele vai buscar, acho eu, não sei se isso aconteceu, acho, vai buscar 2000 anos antes dele, e se a gente pensar em revolução, mas aí de novo um erro meu, e que muita gente também comete, você vai pensar em revolução nos marcos do século XX, revolução é povo, é massa, é de baixo para cima, massa organizada, e não uma casta que vai governar, que vai nascer, crescer e morrer dentro do parlamento, dizendo, nós vamos para cá, vamos para lá. Agora, para não ficar muito maçante, mas tem algumas concepções do José Martí, do Nicolás Sarmiento, que também são nomes de extrema relevância no século XIX, são de uma outra etapa, né? O Sarmiento escreve um livro fundamental em 1845, dentro do contexto da Guerra Civil Argentina, e o José Martí escreve no Extra América, já no final do século XIX, dentro do contexto da tardia Guerra de Independência de Cuba. Cuba, na verdade, fez várias guerras de independência, a primeira contra a Espanha, a segunda contra os Estados Unidos, que derrotam a Espanha na Guerra Hispano-Americana e recolonizam Cuba, ficam com Porto Rico, ficam com Guam, ficam com as Filipinas, e Cuba vai fazer uma guerra de independência pela segunda vez. E a terceira guerra de independência é em 1959, que é a própria Revolução Cubana, que é uma guerra que não terminou, né? Então, o José Martí, que é uma inspiração para Fidel, para Che, para Camilo Cienfuegos, para tantos outros da Sierra Maestra, né, e para tudo que veio depois, é um nome importante que a gente precisa abordar de alguma forma.
E o Domingos Sarmiento também foi presidente da Argentina, que foi intelectual argentino, que foi quem fez a revolução educacional na Argentina. A Argentina até hoje tem um índice de desenvolvimento humano mais alto que o Brasil, sendo um país que não é tão rico como o Brasil há décadas. E IDH é um indicador, né, das Nações Unidas, do Banco Mundial, que tem a ver com educação, expectativa de vida, ou seja, saúde e dinheiro no bolso, capacidade de consumo. Os argentinos têm uma expectativa de vida alta e têm um nível educacional de formação, né, de escola formal bastante alto. E esse ponto da formalidade escolar, da escolaridade, tem a ver com o Domingos Sarmiento, que ao mesmo tempo é uma figura que tem na sua obra Facundo, Civilização e Barbárie, posições, de novo, com aquele equívoco nosso de olhar com os olhos de hoje as discussões do passado, né? Mas posições que para nós hoje são complexas, são um pouco difíceis talvez de aceitar, não sei, embora haja muita gente que leia o livro dele como, na verdade, uma grande ironia, né? Entre um país arcaico, agrário, rural, ultrapassado, atrasado e todos os nomes que você quiser usar, e um outro país moderno, civilizado, europeizado, enfim, futurístico e assim por diante. Seria importante a gente abordar isso, mas seria mais importante ainda escutar vocês, o que vocês acham que a gente pode trazer para esse debate. E agora lembrando do Edmar, que citou um livro fundamental que foi citado aqui, A Invenção da do Istvan Todorov, A Invenção da América, a Descoberta da América. Exatamente, esse livro é fundamental, né? Onde ele faz uma crítica bastante profunda e radical a essa visão europeizada sobre os povos que foram encontrados aqui, né? E que estavam aqui há milhares de anos, nessa vasta porção territorial de Abya Yala, que é um dos vários nomes indígenas para o que seria o que a gente conhece como América Latina. Fazer suas perguntas, seus comentários, suas colocações. Só que antes eu queria... como é seu nome, companheiro? Edmar. Edmar tinha... Perdão, só que é A Conquista da América. A Conquista. Edmar tinha perguntado pelos contextos das duas escritas, não? De 1815, quando Bolívar escreve a Carta de Jamaica, ele escreve em 1815, ainda estava o panorama o contexto era o seguinte: Paulo Murillo estava pacificando as colônias hispânicas, mandado pela coroa para recuperar essas colônias que tinham se independizado desde 1810. Então, em 1812, chega Paulo Murillo e começa a acabar com todo. Matou os intelectuais, a elite criolla. E isso é uma coisa bem interessante de distinguir criollo, porque para nós, por exemplo, para os colombianos, criollo é uma palavra muito importante. Eu sou criollo. Distinto a los chapetones, que eram os espanhóis. Então, los criollos estavam peleando, estavam brigando por também ter a direção da colônia. Certo? E isso foi o que levou às lutas de independência, que de pronto alguns autores falam de uma revolução. Pode ser considerada uma revolução porque era uma revolução, entre muitas aspas, burguesas, tirando uma ordem, botando outra. E as revoluções têm essa particularidade de derrotar uma ordem, mas a derrota é em duas vias, uma militar e outra jurídica. Você tem que impor uma nova ordem militar e uma nova ordem jurídica. E aí você faz o Estado. Ou seja, o Estado, em síntese, e não quero ser estruturalista nem nada disso, o Estado é entendido como a força armada e o poder jurídico, porque eles são permanentes. O poder político muda de 4 em 4 anos ou de 6 em 6 anos, mas os juízes, por exemplo, aqui vocês têm o Supremo Tribunal Federal, que o cara entra aos 50 anos e sai aos 65, 70 anos, certo? Em Colômbia, o jurídico, lá o STF, a Corte Suprema as Cortes Supremas tem um período de 9 anos e depois vão-se embora, mas eles seguem sendo uma elite jurídica,
Eles siguen tendo uma aposentadoria, eles siguen emitiendo conceptos y todo. Entonces, en 1815 Bolívar escribe eso, mas también a quién escribe? A un inglés que mora en Jamaica. Entonces también era esa cosa, ¿no? Yo estoy escribiendo para fulano, contando aquí cómo está siendo la situación. En 1830 él escribe para un igual a él, un hispanoamericano, só que ya tinha passado a conformação da Grande Colômbia, já tinha se dado toda essa Constituição, tinha se dado os tratados de Liga, União e Fraternidade Eterna, já estava a doutrina Monroe, que isso também é uma coisa fundamental. Então Bolívar já tinha passado o Congresso Anfictiônico de Panamá. Então Bolívar em 1830 já outro contexto dizendo, olha, o que a gente tinha se proposto de pronto está desandando, certo? Mas também essas contradições entre o liberalismo, mas o liberalismo não é esse econômico vulgarizado que se entende agora, sino esse projeto também questionando o catolicismo, certo? Essas ideias liberais, que é também um projeto político contra as ideias conservadoras. Então, por exemplo, os partidos políticos lá na Colômbia se formaram, Partido Liberal e Partido Conservador, mas al parecer Santander seria liberal, Bolívar seria conservador. E são como as fontes de inspiração também destes partidos políticos, certo? Então, digamos que esses dois contextos são muito interessantes porque cada contexto implica você escrever ou optimista, ou de forma optimista, ou de forma pessimista, ou de forma realista, porque em ambos contextos eram realidades distintas, não? Em um mesmo cenário geográfico. Bom, então, passo a palavra, a gente faz uma rodada de perguntas, comentários, questões, dúvidas, reclamações, e depois passamos para o professor. Uma questão a respeito do século XIX, porque é o seguinte, quando a gente fala do século XIX, há essa formação também dos estados nacionais dentro dessa América Latina, inclusive o Brasil, vai se constituir enquanto república e vai tentar se entender enquanto um povo brasileiro, um Brasil, a partir desse processo. E só que assim, tanto no Brasil quanto aí também no Simão Bolívar, esse processo se dá com o entendimento e uma participação da elite, que aí no caso é a elite crioula, né? Só que essa elite, ela tem uma raça específica e a gente já tem uma branquitude que advém da modernidade, do capitalismo, da colonização e da escravização. Então, a participação dessa elite na formação desses estados nacionais, que não se descolonizou e que não ia ter uma postura como a do Simão Bolívar, uma postura crítica, que hoje a gente poderia chamar de antirracista, ela não iria apoiar um projeto de país que trouxesse justiça social para todos. Porque essa elite, usando do poder da branquitude, que é um sistema de poder de opressão, ela vai se privilegiar dos processos escravocratas, dos processos de exploração da mão de obra negra e indígena, e não vai permitir que toda a população participe desse processo democrático de formação de país ou de formação de nação. Então, eu acredito, né, e aí a minha questão seria essa, o que faltou talvez, e aí talvez isso que eu tenha dito seja o norte, para que o Simão Bolívar ele conseguisse perceber isso. Não só ele, quanto outros líderes, né, revolucionários ao longo da história, porque eu acho que naquele momento não aconteceria a formação de uma Grande Colômbia, nem a formação de um plano de país ou de projeto de América Latina que realmente fosse igualitário, que não perpassasse, por exemplo, a questão da educação, uma educação que realmente levasse a um projeto de questionar as formações e as opressões raciais que se tinha aqui e que se tem até hoje. E que não há como a gente discutir uma América Latina livre que não passe por isso. Acho que por isso que o moço que o senhor conheceu, ele fala que é andino, porque ele não consegue se reconhecer dentro de uma identidade que não traz essas questões, que não traz as questões raciais. Não tem como discutir a América Latina se a gente não discutir o fim do poderio que a branquitude tem dentro da América Latina. Da maioria. E a maioria, na grande parte dos nossos países, inclusive, imagino que no século XIX, na Argentina e no Uruguai também, que depois são países que vão se embranquecendo por processos de imigração, processos levados a ferro e fogo pelo Estado. Então,
projeto nacional nesses países, como foi no sul do Brasil, a maioria tem mais melanina na pele, a maioria de pele mais escura. Pode ser um projeto mesmo, eu acho que é um projeto de marginalização, exclusão. Eu só discordo de ti na questão especificamente do conceito de branquitude. Posso estar enganado, não conheço, estou num lugar de privilégio, então não tenho lugar de fala nenhum para falar sobre branquitude. Quem está fazendo esse debate são os movimentos negros, com toda a propriedade, e talvez os movimentos indígenas, né? Mas eu acho que esse conceito não existe naquele momento. Não sei, esse conceito do ponto de vista crítico que ele existe hoje. Isso é um acúmulo de experiências dos movimentos negros, provavelmente no Brasil, provavelmente nos Estados Unidos, desde os movimentos de direitos civis, lá dos anos 60, não sei se é lá a raiz, né? Eu sei que parte dos movimentos identitários, aspas nessa palavra, que é muito problemática e complexa, parte dos movimentos identitários de natureza liberal, essas que o Partido Democrata levanta a bandeira e impunha, o Partido Democrata dos Estados Unidos, é originário dos anos 60, 70, 80 nos Estados Unidos. E que chega, inclusive, em parte da esquerda brasileira contemporânea. A gente não precisa citar aí partidos e tal, que abraçam essa questão de uma maneira bastante entusiástica, né? Não sem contradições. E tem que abraçar mesmo, já que esse é um país do feminicídio, é um país da terceira maior população carcerária do mundo, população predominantemente negra e assim por diante. Mas eu acho que branquitude, não sei se a gente consegue ler aquilo com esta categoria, que eu acho que inclusive pode ser, não sei, talvez aí você possa dizer muito melhor do que eu acho. Com certeza você pode dizer muito melhor do que eu. Ainda é uma categoria em construção e em disputa, né? Mas de toda forma, Bolívar, já no discurso de Angostura, nas primeiras medidas como presidente, não sei se esse era o nome, da Grande Colômbia, ele está defendendo bandeiras como, por exemplo, a educação pública gratuita, universal, está defendendo bandeiras muito importantes como, por exemplo, a nacionalização do subsolo dos nossos países, está defendendo bandeiras como a restituição possível de terras indígenas para os povos originários. Então ele é muito protagonista, né? Agora, com relação especificamente à questão étnico-racial, eu não sei, não saberia te dizer. Foi levantado aqui, a professora... a série... O exército dele, o exército de negros. Mas quando Bolívar fica órfão de mãe, ele é criado por Tomasa, que era uma mulher negra. E ele se criou com os filhos dela, que eram negros, certo? Não, sim, a questão não é o Bolívar, a questão é que ele não ia fazer essa revolução sozinho. Ele depende ele associa-se a essa elite que criou. Pensar assim, você não tinha um aporte, uma base dessa revolução, coletivamente falando, para além dele, que pensava dessa maneira, né? E aí isso vai dificultar, inclusive, dele dar andamento nessa revolução. E aí, quando eu disse a questão da branquitude, não é o conceito de branquitude, já naquele momento não existia, mas ela surge a partir desses pilares da escravidão, do capitalismo mercantil e da colonização, né? E aí ela começa a se estruturar dentro desse sistema de poder. E aí foi nesse sentido. Mas aí não o Bolívar indivíduo, né? Como disse a... É Mônica, né? Pontuou muito bem. Porque às vezes a gente sozinho, ele tem as ideias revolucionárias dele, mas o que fez não dar andamento? Porque ele não conseguiu fazer com que as outras pessoas apoiassem ele em tudo que ele estava pensando no projeto. Tem uma coisa aí que também a gente tem que colocar em perspectiva de época, e é que essa elite criolla que se forma em cada estado-nação que depois vira independente, não é branca, ela é mestiça. Ela é miscigenada, ela não é branca. E por isso é que eles brigam, porque eles dizem, nós somos criollos, eu sou espanhol-americano, e como assim que eu não tenho direito, ou seja, meu irmão nasceu em Espanha, ele é espanhol ibérico, somos irmãos de mãe, de pai, e como é que eu não posso chegar às instâncias do poder? E ele assim, só porque eu nasci cá? Então também hay uma disputa aí, digamos, não sei se o termo pode ser usado racial geograficada ou que sim, porque há uma coisa de o lugar geográfico de onde eu nasci pode me dar privilégios ou não.
mas depois dessa formação dessas elites políticas, econômicas, clericales, jurídicas, mediáticas e intelectuais, porque a elite nacional, a elite criolla é diversa, né? Elas se formam e reclamam, e elas formam o Estado-nação, que depois conhecemos como Brasil, Colômbia, Equador. Elas formam esse Estado-nação à medida de seus privilégios e à medida de seus interesses. Mas para eles formar esse Estado, precisaram do braço, da força do negro e do índio nas batalhas independentistas. Só que depois esse projeto foi esquecido. Acho que isso também foi outra disputa aí, porque Bolívar parecia dizer, não, hay que libertar os escravos, mas a outra parte da elite dizia, não, espera aí, como assim, certo? Então, aí também já começa a surgir a disputa, tanto que em Colômbia a escravidão só foi superada em 1851, mas em Chile, Paraguai, por exemplo, Paraguai com o Dr. Francia, Paraguai, assim que se forma Estado-nação, digamos, usando esse termo, a escravidão é superada, certo? Então, é outro processo aí interessante. E contam aí anedotas onde tinha essa briga entre Bolívar e o Dr. Francia, porque o Dr. Francia, acho que sequestrou um amigo francês de Bolívar, e Bolívar falou, ou você solta ele ou eu vou até lá, e Francia falou, pois venha para cá. E aí não, mas, ou seja, sim, não era outra disputa, mas eram essas elites que se formaram. Então, claro, nesse projeto nacional, o negro e o índio só cabiam para usar a força dele nas batalhas, que foi fundamental, senão não poderia ter superado em força ao exército formado, sim, pelo Império Espanhol. Porque realmente as forças armadas latino-americanas surgiram de um processo de guerrilhas, certo? Ou seja, hoje essas forças armadas contra insurgentes era uma expressão guerrilheira. Para a época, na visão de Espanha, eles eram subversivos, eles eram insurgentes, certo? Mas o fato é que depois do desfecho das guerras de independência, são os homens brancos ou, no máximo, mestiços, tem alguns sangue indígena que vão governar esses países todos independentes. Eu estava lembrando aqui, o México teve um presidente extremamente importante, popular, que está no imaginário mexicano até hoje, que é o Benito Juárez. Este era um homem indígena Oaxaca, Oaxaca. Não é de Oaxaca, mas ele era da etnia zapoteca. E este sim, um homem de pele mais escura. Alguns líderes da Revolução Mexicana tinham pele mais escura, como o próprio Emiliano Zapata. E alguns presidentes do PRI, o PRI, que ficou 71 anos no poder, também tinham alguma mestiçagem. Curioso que quando o México caminha para o acordo de livre comércio com os Estados Unidos, o NAFTA, em 94, e quando o neoliberalismo chega com tudo, ele pousa sobre o México, há uma mudança no perfil da elite dirigente mexicana, que não é apenas de escolaridade, inclusive gente mais nova, gente que estudou, fez doutorado nas escolas de negócios e de economia nos Estados Unidos, mas é de tom de pele também. Pensa, por exemplo, lá no Salinas de Gortari, um homem branco, bem claro, né? Cedilho, sim. Fox, que era presidente da Coca-Cola mexicana. Ele era do norte. Do norte. O Fox era amigo do George W. Bush, frequentava o rancho, assim que se fala, né? As fazendas, o rancho do George W. Bush. Aqueles caras de Monterrey, de Nuevo León, que já é uma elite que inclusive quer parecer muito estadunidense e quer tirar qualquer traço de cor mais escura na pele. E agora nós temos um presidente que eu acho que é de novo mais ou menos miscigenado e que tem uma posição não coincidentemente mais progressista, que é o López Obrador, né? Mas não é uma regra isso, né? Não é uma regra que você tem um presidente mais com a cara do povo, que é mais à esquerda. Isso não dá para estabelecer um padrão na história latino-americana. Mas você tem toda a razão nesse fato de que, como o Lucas colocou, né? Como a classe trabalhadora francesa foi usada na Revolução Francesa para os grandes embates, né? Bucha de canhão, como se diz, né? No Brasil, mas depois quem assume o poder são os homens de negócios, é uma elite econômica, etc.
Isso não foi muito diferente nas guerras de independência da América Espanhola, né? Não foi muito diferente. E nos espaços de poder ainda, né? Eu tive recentemente, agora, fui a uma viagem de campo, né, no Panamá, Costa Rica, com um grupo de pesquisadores da Unifesp. Eles me convidaram e eu acompanhei eles, foi muito rico. E a gente estava numa das universidades, num desses 2 países, e me chamou a atenção o fato que um dia montaram uma mesa com 6 pessoas, tinha uma mulher só na mesa, 5 homens. A mulher foi a primeira, e nos receberam super bem, não posso falar nada, mas me chamou a atenção esse fato, né? Quase no olho, quase no visual. Uma mulher e 5 homens, todos acadêmicos da universidade. Ela foi a primeira pessoa a falar e ela respeitou os 15 minutos. Cada um dos caras falou 40 minutos, 30 minutos. E isso é normal. Quando a gente vai bolar uma mesa, quando a gente vai montar uma mesa hoje em dia na academia brasileira, eu acho que aqui está acontecendo isso também, a coisa de gênero já está meio que introjetada. Depois você vai ver quem são as pessoas que são especialistas naquele ponto, né? Vamos falar de economia internacional, mas porra, como assim vai ser uma mesa só com 4 caras? E a gente está aqui numa mesa com 2 homens, né? Mas é uma mesa, mas assim, uma mesa pontual, mas para um congresso e tal, essas coisas já estão mudando. Eu acho que nesse sentido a gente está melhorando. E a questão também das pessoas negras, nas mesas, nos debates. O que eu ouço muito de colegas negros é, porra, eu não quero que você me chame para falar de racismo. Eu quero falar de mercado financeiro, eu quero falar de biotecnologia, eu quero falar de Amazônia, eu quero... essas pessoas não querem estar restritas a essa temática, mas elas querem estar nos espaços de vocalização, que são espaços de poder de alguma forma, né? Mas acho que você tem toda a razão, eu só fiquei pegando, mas eu vou pensar nisso que você falou, e você agora explicou bem pra gente o conceito de branquitude, né? Esse conceito especificamente como a gente pensa hoje, não se aplica naquele momento, mas ele tem suas raízes lá, eu diria até mais para trás, né? Tem suas raízes ainda na Europa, né? Na guerra, por exemplo, de expulsão dos mouros na Espanha. Um cara que está proscrito da Universidade Brasileira, mas que é importante que seja lido, que é o Gilberto Freire, né? E claro, descobre um montão de coisas, mas ele faz um pouco essa analogia entre a pessoa de pele escura do norte da África, que é expulsa da Península Ibérica depois de 700 anos, e as pessoas de pele mais escura que os espanhóis encontram aqui, né? E faz até uma analogia que é complicada, né? Difícil hoje em dia, entre a mulher moura e a mulher indígena, né, que estaria no imaginário do homem espanhol, do homem português principalmente, né? Não deixa de ser interessante, né? Feitas as devidas mediações com relação às épocas e tal, e as ideias que predominavam quando o Freire escreveu o Casamento de Cesar. Sobre a questão de Argentina, a questão de como que o Copacabana e Ipanema, não sei nem se Ipanema existia, né, no século XIX como tal, mas como que olhavam a América Espanhola. Botafogo, né? Vamos dizer assim. O Botafogo que será campeão brasileiro. Aí sim, hein? Eu não sei, aqui é hipótese, tá? Jogando aqui para a gente pensar junto. A gente está quase pedindo uma cerveja, uma porção de fritas daqui a pouco, né? Pelo horário, e que o papo vai ficando melhor, menos formal, né? Mas eu acho que o Brasil sempre olhou com uma tentativa, o Império tem uma tentativa nas suas várias fases, suas várias etapas, mas uma tentativa de se mostrar para a Inglaterra como o parceiro confiável dessa região do mundo, né? E a monarquia sempre foi muito vendida para a Inglaterra e depois até para os Estados Unidos, já na República, quando o Barão do Rio Branco assume Itamaraty, ele vai atravessar 3 ou 4 presidências, de 1912 a 1912, o Rio Branco é o chanceler brasileiro, ele que é um homem monarquista, né? Mas que vai trabalhar para a República Brasileira, ele vai vender para os Estados Unidos também essa imagem de que nós somos um país estável, territorialmente unido, e que os nossos vizinhos não são confiáveis por conta do processo de independência, que foi esse processo da visão dessa elite brasileira violenta, quase que sem controle, e pelo fato de que instituíram muito rapidamente repúblicas, e as repúblicas traziam não a democracia, para o Platão, república e democracia, por exemplo, seriam coisas muito conflitivas, né? Mas para a monarquia brasileira, num sentido amplo, não só para a monarquia, mas para as oligarquias que estavam no Senado da República, na época da monarquia, por exemplo, né? Os donos de terra, essas repúblicas aí, elas representavam instabilidade, imprevisibilidade política, né? Então eu acho que, assim como Bolívar olhava com muita desconfiança ao Brasil, mas ele falou muito pouco sobre isso,
eu acho que o Brasil olhava com muita desconfiança os processos de independência na América Latina como um todo, né, à exceção do próprio processo brasileiro, foi bastante controlado, né, e quando havia alguma sublevação, as punições eram absolutamente brutais. Inclusive, é importante que se diga isso, a monarquia brutalizou inclusive oligarquias locais, brutalizou o povo, mas brutalizou tenentes, latifundiários em regiões diversas do Brasil que em algum momento pensaram em trilhar um caminho diferente que não fosse o unitarismo sob o comando do Rio de Janeiro. Acho que é isso, que sempre se viu com muita desconfiança também do que se passava aqui. Mas é importante dizer que pelas distâncias, pela imensidão da floresta amazônica, pela dificuldade de comunicação, a Colômbia, a Venezuela, o Equador, eram quase que um outro planeta para a monarquia brasileira, acho eu. O nosso foco sempre foi, esse foco vem de antes, esse foco é do período colonial ainda, é a Bacia do Prata, porque aqui tinha os rios navegáveis, aqui era planície, aqui você não tinha um grande obstáculo geográfico para ir lá fazer comércio, para ir lá fazer guerra com o vizinho, né? Eu acho, se não estou enganado, o primeiro presidente brasileiro a visitar a Venezuela, se eu não estiver enganado, você pode dar um Google aí, ver, acho que foi Ernesto Geisel em 1975, a visitar a Colômbia também, foi nessa época. Poxa, nós já tínhamos aí 150 anos de independência, a primeira missão de um presidente aí no país vizinho. E o ditador. Tem um ditador, então, mas o primeiro presidente aí, claro que nós já tínhamos embaixada, claro que já tivemos missões diplomáticas, por exemplo, com a China, né? Alguém falou de China aqui. O Brasil lançou aos mares um navio que chegou em 1840 e pouco, ou 1850, a China, para estabelecer um tratado de navegação e de comércio bilateral. Né? Mas presidente visitar esses, não estou falando da China agora, estou falando de Venezuela, Colômbia, é nos anos 1970. Quer dizer, é muito bizarro isso. No entanto, com a Bacia do Prata, com a Argentina, com a Cisplatina, que depois vem a ser o Uruguai, que é uma espécie de estado